Então, aqui, gente, ó, eu vou estar passando para vocês um caso clínico, né? A situação de um paciente masculino, né, de 32 anos. Ele é residente em Umuarama, né? Ele deu entrada no pronto atendimento apresentando um quadro de febre de 38,7 há 2 dias, acompanhada de cefaleia, né, holocraniana, uma dorsalgia e dor em membros inferiores, referindo de forte intensidade, dores articulares de média intensidade, uma diarreia, iniciando hoje, né, o exantema macular em região de tronco e de membros. Ao exame físico, ele apresenta lá 72 quilos, está febril, uma pressão arterial de 110 por 70 milímetros de mercúrio, o pulso de 100 batimentos por minuto, a respiração são 14 incursões respiratórias por minuto e uma saturação de oxigênio de 98%. Ele está corado, anictérico, a presença de exantema, mas sem pápulas, petequias ou equimoses, a ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações, o abdômen está plano, flácido, indolor e sem visceromegalias palpáveis, e os membros inferiores sem edema ou enquistamento de panturrilhas. Então, diante de um quadro desse, o que pensar, né? Então, se chega um paciente apresentando essa sintomatologia, né, esse exame físico, o que poderia, né, o que o profissional, ao atender esse paciente, poderia pensar? Ele teria um diagnóstico, né, inicial para esse paciente? Só lembrando, a gente sabe que a gente está nesse momento epidêmico da dengue, então, quem é da regional lá de região oeste, norte do estado, eles estão vencendo um grande número de atendimento por dengue. Mas lembre-se sempre que as outras doenças continuam por aí. Quem é da região ali de Ponta Grossa, Irati, né, eles atendem várias outras doenças, mas lembrando que a dengue pode chegar. Então, o diagnóstico diferencial da dengue não é tão simples, porque várias doenças compartilham de mesmos sinais e sintomas. Né? Então, apenas com essa história, né, esse exame físico, ele traria uma gama de diagnóstico diferencial. Quadro febril, que cursa com exantema, são várias. Bem assim? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Então, nem sempre, mesmo que tenha uma boa história, um bom exame físico, pode ser insuficiente para fechar um diagnóstico. Pode ser necessário mais informações, né? E aí, quais seriam essas informações, né? O que eu poderia estar utilizando, né? O que eu poderia estar questionando a esse paciente, né? Então, durante o exame físico, a anamnese, né, mais informações chegaram para esse caso. Então, ele reside no centro da cidade, ele é casado e tem 2 filhos. Ele trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, em coleta de resíduos domésticos. Nega outros casos na família e refere ao vizinho com um quadro semelhante na semana anterior. Ele nega viagens nos últimos 15 dias e refere pescaria em riacho de chácara de amigo na semana anterior, em cidade próxima, referindo à existência de mata e presença de roedores. Foi tentado, então, buscar uma história epidemiológica que vinculasse a doença dele, né, a algum ambiente, algum lugar que ele frequente, algum lugar que ele more ou onde ele trabalhe, né? Às vezes, algumas informações nos induzem a um diagnóstico, outras informações diferentes conduzem a outro, né? Então, a gente tem que filtrar essas informações, né? Às vezes, alguma informação que a gente pegue a mais, em vez de ajudar, às vezes até atrapalha no diagnóstico definitivo. Mas a gente deve buscar tudo com informações que forem possíveis para tentar fechar esse diagnóstico. E aí é questionado, né, a questão da imunização, né? Então ele relata que ele não tem que a vacina da febre amarela, né? Que apenas nega a vacina para a febre amarela e fez apenas a primeira dose para COVID, né? Então ele não tem uma imunização completa para COVID e para a febre amarela não tomou. Ele nega a informação. Então, assim, começa a surgir várias doenças que fazem um curso semelhante ao que foi colocado, né? Tanto em relação ao ambiente urbano como ao ambiente silvestre lá.
Então, a lista do diferencial é muito grande. Aqui desconfigurou, mas é só para citar assim, até 2015, até 2014, nós tínhamos apenas dengue, que fazia um quadro parecido com esse aí, e que depois veio surgindo outras doenças. Então, em 2015 apareceu o Zika, que aumentou a lista do grau diferencial, andou circulando febre amarela. Em 2019, 2020 apareceu o sarampo como síndrome exantemática, até que entrou Covid também no mercado lá. Então, cada vez aumenta mais a lista de doenças, né, que entram no diferencial de dengue, né? Então, para tentar facilitar, a gente procura agrupar, né, aquelas doenças que têm os sinais e sintomas semelhantes, né, colocando isso em caixinha de síndrome, né? Então, tem aquelas doenças que cursam apenas com febre, tem aquelas que cursam com síndrome exantemática, tem aquelas que cursam com quadro hemorrágico. Então, a gente tenta colocar em síndromes para ver em qual dessas síndromes a dengue se encaixaria. E aí tentar filtrar um pouquinho mais, ou diminuir um pouquinho a gama de doenças que faz o diagnóstico diferencial. Então, colocando em síndromes, a ideia é facilitar o diagnóstico diferencial em relação à dengue. Mas, mesmo assim, a lista é muito grande. Então, só para mostrar como, às vezes, pode ser difícil jogar um diferencial, então, isso aqui no período epidemiológico anterior, quando o Covid estava assim, no auge lá, né? Então, assim, dos casos que foram notificados como suspeitos de dengue, 30%, na verdade, encerraram como quadro respiratório, a grande maioria por Covid, confirmado por laboratório, né? Então, para mostrar que assim, não é muito fácil, às vezes, o diagnóstico diferencial, né? Então, existem várias doenças que cursam com um quadro semelhante. Então, está na figurinha de baixo ali, né, o mapa do Paraná. Então, principalmente essa região norte, noroeste, oeste do estado, né, além do Covid, vocês convivem com dengue também, fora as outras doenças, né? Então, realmente, a dengue veio valorizar a figura do bom clínico, né? Porque a clínica é soberana na maioria dessas doenças, né? Então, o bom médico ele vai ter um leque de doenças que cursam com a mesma característica, os mesmos sinais e sintomas, né? Então, na verdade, você pensar apenas uma doença é perigoso, porque se não for aquela doença, você pode acabar se atrapalhando e conduzindo de forma errada. Então, na dengue, você trata na suspeita, mas tem que estar sempre com atenção, tem que estar bem atento, né, para excluir outras doenças que possam ter o curso semelhante. E aí, para tentar facilitar um pouco mais, a gente tem que lembrar do ambiente. Então, que ambiente que aquele paciente que nós estamos atendendo ele frequenta? Em que ambiente que pode ser essa doença? É no ambiente urbano, né? É um ambiente periurbano, é um ambiente rural, é um ambiente de borda de mata, é um ambiente silvestre. Para cada ambiente desse, né, existem as doenças que circulam lá. Então, quando você coloca em síndrome, né, a lista de doenças que cursam com a mesma síndrome e amarram com o ambiente, você filtra um pouco mais o leque do diagnóstico diferencial. Então, lembrando que a dengue é uma doença de transmissão urbana, né, transmitida por vetor, pelo Aedes, e ele fica em ambiente urbano. Então, ele entra no diferencial daquelas doenças que cursam dentro do ambiente urbano. Mas, lembrando que, quando for perguntar para o paciente qual é a atividade profissional que ele exerce, lembrar também das atividades de lazer, né? Então, de repente, ele pode ser um dentista, né, trabalha no centro da cidade, dentro do consultório dentário, mas tem o lazer de pescar numa área rural, ou gosta de frequentar ambiente de mata, e acaba trazendo uma doença daquela para o nosso diagnóstico diferencial lá, né? Então, sempre lembrar, além da atividade profissional, lembrar da atividade de lazer que esse paciente possa ter. Então, quando a gente fala de arbovírus, são aquelas doenças que são transmitidas por artrópodes, né? Aí entra mosquito, carrapato, né? Então, é transmitido por algum artrópode. Esse que nós vamos conversar é transmitido por um curicídio, que é o mosquito. Só que no começo, né, os arbovírus, dengue, chikungunya, zika, febre amarela, urupu, chimaera, todos eles têm um quadro clínico inicial muito semelhante, muito parecido. Então, no primeiro momento, pode ser um pouco mais complicado fechar o diagnóstico, né? O início do quadro ele é muito, muito semelhante. Depois de alguns dias, né, aí sim, cada doença, cada agente desse, ele mostra a sua cara. Ele tem um comportamento um pouco diferente. Então, alguns cursam mais com quadro exantemático, outros cursam mais com quadro neurológico, outros mais com quadro hemorrágico, outros com quadro articular. Então, no início, os sintomas são muito parecidos,
mas depois de algum tempo, cada vírus desse vai indo para a sua especialidade lá. E aí facilita um pouco mais o diagnóstico diferencial, mas isso demora alguns dias, né? Esse slide aqui é só para mostrar assim, como, às vezes, o laboratório, em vez de ajudar, ele pode atrapalhar, né? Então, se vocês verem ali, febre amarela, dengue, zika, aí entra também Santiluz, Rocio, eles são da mesma família, né? Do mesmo gênero lá, é um flavivírus. Então, a princípio, né, corre grande risco. Se você pedir exame para dengue, ele pode cruzar com febre amarela, zika e ao contrário, né? Então, lembrando que o diagnóstico diferencial, quando é exame sorológico, né, ele pode cruzar com outras patologias do mesmo grupo. A chikungunya, por exemplo, ele não, a princípio, não deve cruzar no laboratório com dengue, porque não é um flavivírus, ele é uma outra família. A mesma coisa o Oropuche, ele é de um outro grupo, né? Eu coloquei hantavirose ali embaixo, principalmente para o pessoal da região ali de Irati, Guarapuava, né? União da Vitória. Ali, volta e meia aparece casos de hantavirose. Hantavirose não é um arbovírus. Ele é transmitido por roedor silvestre, por via inalatória. Mas ele tem uma clínica inicial muito parecida com a dengue. Faz febre alta, dor de cabeça, dor nas costas. O hemograma é muito semelhante, ele também faz hemoconcentração, também faz plaquetopenia, só que o diagnóstico diferencial é importantíssimo, porque a conduta para a hantavirose é exatamente o oposto ao da dengue. Enquanto a dengue a gente tem que hidratar o paciente, a hantavirose, pelo contrário, você restringe líquido e usa drogas vasoativas em pequena quantidade lá. O mecanismo de complicação é diferente, né? Apesar da clínica inicial. Então, enquanto o derrame, a dengue vai cursar lá com o derrame cavitário, a hantavirose vai fazer um infiltrado pulmonar e levando a insuficiência respiratória. Mas no início, o quadro clínico é muito semelhante, como acontece com o Covid também. No início, o quadro clínico pode ser muito semelhante, mas depois, cada doença dessa se segue para uma área, aí sim, mas era uma fase mais avançada. Por isso que muitas dessas doenças nós acabamos fazendo o diagnóstico apenas na forma já, quando está na forma grave da doença, que já está na forma típica. Mas o quadro inicial é muito semelhante. Então, quando pensamos em dengue, ao mesmo tempo, temos que estar descartando outras doenças que cursam de uma forma semelhante. Então, você está com esse paciente que nós comentamos lá. Qual é a abordagem inicial para esse paciente, né? A gente vai estar sempre falando em um paciente suspeito de dengue. Por quê? Porque não há um exame específico, né, que dê o diagnóstico já no primeiro momento. Até um tempo atrás, nós estimulávamos muito o uso do teste rápido. Por quê? Porque só tinha dengue, das doenças virais de ambiente urbano, com relevância, que tivesse um grande número de casos. Mas depois não, foi chegando Zika, foi chegando as doenças, e para confusão nossa, né, o NS1 que tem no teste rápido para dengue, volta e meia ele cruza com Covid, atrapalhando mais ainda o diagnóstico diferencial e, às vezes, nos induzindo a conduta errada, né? Então, infelizmente, hoje, nós não recomendamos mais o uso do teste rápido, porque tem dado muito falso positivo, por causa das outras doenças que chegaram no mercado, né? Então, nós vamos estar falando sempre em paciente suspeito de dengue. Então, se eu estou com um paciente que preenche os critérios de definição de caso suspeito, que febre e outros aqueles sintomas lá, qual é a abordagem inicial que nós temos que fazer com esse paciente, né? Vamos abordar esse paciente clinicamente, né? Então, para preencher o quadro suspeito de dengue, é isso que vocês já conhecem já. Então, é febre alta, de início súbito, né? Febre bem elevada, e acompanha de pelo menos 2 daqueles sintomas lá. Cefaleia do reto orbitária, ou mialgia com artralgia, ou com presença de exantema, que pode ser pruriginoso ou não, né? Então, é febre com 2 daqueles sintomas. Mas o leque de doenças que cursam dessa forma é muito grande. Então, nós temos que também estar vinculando uma história epidemiológica. Esse paciente, ele reside, ele se deslocou, ele tem alguma história, algum vínculo com o local onde está ocorrendo transmissão de dengue, né? Então, é a clínica que ele é específica e qual é a história epidemiológica dele, onde esse paciente reside, ou trabalha, ou tem tido uma história de deslocamento. Ou seja, tem que ter a presença do vetor onde ele esteve. Simone, no mesmo lugar. Aí o rapaz que recebeu, disse, vou ficar com a caixinha. Então, a abordagem inicial desse paciente, né, tudo começa com o estadiamento clínico. É a primeira coisa que tem que fazer, o estadiamento clínico. O estadiamento clínico não é uma questão burocrática, não é apenas para dizer se é o paciente
como no classificação de risco, se é um paciente de uma forma leve ou forma grave. Não é só isso. O estadiamento vai te induzir, vai te orientar, né? Qual é a abordagem clínica, qual é a abordagem de manejo, como tratar esses pacientes. Então, é fundamental o médico, quando abordar os pacientes suspeitos de dengue, ele deve fazer o estadiamento clínico. E para fazer esse estadiamento, né, ele precisa ser bem avaliado, né? Então, como já foi colocado, né, uma boa avaliação clínica, né? Eu realmente fazer uma anamnese desse paciente, né, verificar o que ele está sentindo, né, quais são esses sinais e sintomas, aonde ele esteve, né? Buscar informações, né? Se eu estou numa unidade básica de saúde, por exemplo, né, verificar com a equipe, né, de ACS, saber a informação de onde está tendo a circulação, né, do vetor, né, fazer contato com o agente de combate a endemias, né, para saber direcionar aonde está tendo foco, né, da presença do vetor e poder, para que a gente tenha informação direcionada, né, quer dizer, eu tenho um quadro que ele apresenta sintomas característicos que me lembram dengue, mas me lembram inúmeras outras doenças. Então, se eu faço lá durante a minha anamnese, né, a verificação de onde esse paciente esteve, vai me ajudar bastante, né, a chegar a um diagnóstico provável. E aí, quando eu tenho lá suspeita de dengue, eu preciso estadiar essa doença, né? A gente fala que a gente tem um estadiamento clínico da dengue. O paciente, ele poderá ser estadiado em 4 grupos. Então, eu tenho o grupo A, que é aquele paciente que apresenta lá os sintomas já citados, né? E aí é feita a prova do laço, né? A prova do laço, ela está com resultado negativo, né? O paciente não apresenta sangramento, né? Seja ele espontâneo ou induzido. Esse paciente, ele não tem comorbidades, né? Ele não faz parte do grupo de risco ou com condições especiais, clínicas especiais, né? Esse paciente não apresenta nenhum sinal de alarme. Então, esse paciente, ele é um caso suspeito de dengue, estadiado no grupo A. Se esse paciente, né, apresenta lá a prova do laço positiva, ou ele tem lá um sangramento espontâneo, com alguma comorbidade, né, um diabetes, uma hipertensão, né, ou ele faz parte do grupo de risco, com condições clínicas especiais, mas ainda mantém-se ausente os sinais de alarme, eu vou estadiá-lo no grupo B. Se esse paciente apresenta apenas um ou mais sinais de alarme, ele me indica uma atenção maior, né? Ele me pede uma atenção maior e ele poderá apresentar o sangramento ou não, e também poderá ser uma hipotensão. Deu certo. Cida, teu microfone fechou. Se puder abrir novamente. Parei no grupo C? Pode continuar, por favor. Então, esse paciente do grupo C, ele vai estar apresentando, né, um ou mais sinal de alarme, né, que seriam o quê? Uma dor abdominal intensa e contínua, né, os vômitos persistentes, uma hepatomegalia, um sangramento de mucosas, né, uma sonolência, né, sonolência acompanhada de uma irritabilidade, uma hipotermia. Então, qualquer um desses sinais, ele me indica que é um paciente crítico, né? Então, eu preciso ter mais atenção com ele. Vai ser um paciente que será estadiado como grupo C. Agora, se esse paciente apresentar sinais de choque, né, ou a hipotensão, né, acompanhada com mais sinais de choque, esse paciente é um grupo D. Então, vai ser fundamental que se faça esse estadiamento, porque depende do grupo que ele se encaixa, será a conduta, né? Então, inclusive a gente tem um fluxograma, né, que foi produzido pelo Ministério da Saúde, e nós temos também na nossa página da CESA, né, um aqui do Estado, que direciona o profissional médico para conduzir esse caso conforme o estadiamento, né? O grupo A é aquele paciente que ele vai ser atendido apenas numa UBS e vai para casa, né? Ele não vai ficar em observação, ele vai receber alta. O grupo B, eu preciso de mais atenção, né? Então, talvez ele fique, né? Ele tenha que ficar em observação, né? Principalmente se ele tem lá comorbidades, né? É um paciente do grupo de risco. Então, eu preciso mantê-lo em observação, né? Coletar um hemograma,
né, para verificar como é que está a questão do hematócrito desse paciente, a questão das plaquetas, né? O grupo C é aquele paciente que vai ter que ficar hospitalizado, né? Ele precisa de um leito de observação por no mínimo 48 horas, né? O grupo D, ele precisa de cuidados intensivos, né? Então, ele precisa ficar numa unidade de terapia intensiva para que possa ser conduzido como tal, né? Então, são informações que vão fazer a diferença, né, na condução do caso desse paciente, né? Então, verificar sinais de alarme é fundamental, né? E esse acompanhamento do estadiamento também, porque a dengue, ela é dinâmica. Então, de repente, lá ele foi estadiado como grupo B, mas teve uma evolução para o grupo C, né? Então, ele precisa ser reavaliado, né? Vai se iniciar uma hidratação desse paciente, mas eu vou hidratá-lo e nas próximas horas, né? Se for ali do grupo B, eu preciso reavaliá-lo, né? E verificar se ele não for, se ele não foi, né? Se ele não terá que ser reestadiado para um grupo C ou D. Então, são informações importantíssimas, né? E para isso a gente conta com uma boa assistência, né? Eu preciso ver o paciente da dengue com uma atenção especial. A gente sabe que a maioria dos casos vai desenvolver a dengue clássica, aquela que vai ser aquele que vai ser hidratado e vai receber alta e vai ter melhora, vai ter uma melhora. Mas nós temos também a dengue com sinais de alarme e a dengue grave, que a gente sabe que seria a minoria que iria ter essa evolução, desde que feito a condução inicial de uma forma assertiva, né? De uma forma que esse paciente seja precocemente conduzido como tal, né? Eu não posso simplesmente suspeitar de dengue e informá-lo que ele vai ter que tomar líquidos, né? Quanto de líquido que esse paciente precisa tomar, né? Um copo, para mim, é muito, né? Às vezes, para outro paciente, é pouco. Então, assim, eu preciso fazer um estadiamento para conduzi-lo. Daí o Inês vai dar sequência à questão da hidratação adequada desse paciente. Só uma perguntinha. Nossa, Laura, agora eu tenho que quebrar o gato aqui. Quem deve fazer esse estadiamento clínico, né? Então, é o médico e a enfermeira. A enfermeira, na abordagem inicial, no acolhimento desse paciente, a enfermagem já faz o estadiamento clínico, ela vai priorizar ou não aquele paciente. Como pode ter um intervalo entre a avaliação inicial da enfermagem e o atendimento médico em si, o médico reavalia esse paciente, reestadia esse paciente. Lá a enfermagem faz a abordagem inicial e já faz o estadiamento, e o médico, quando for avaliar o paciente, reestadia de novo. Por quê? Em questão de poucas horas, esse paciente pode sair de um grupo, como a Cida comentou, sai de um grupo e vai para outro. O médico, quando está fazendo um estadiamento clínico desse paciente e suspeitou de dengue e vai conduzir como tal, ao mesmo tempo, ele vai estar exercendo o diagnóstico diferencial. Tá, eu estou com um paciente suspeito de dengue e vou conduzir como tal. Com vocês Tem que descartar outras doenças semelhantes, né? Nesse paciente que eu estou suspeito de dengue, e seja no grupo B, como a Cida comentou, que tem comorbidades, né? Quando a gente fala em comorbidade, é aquela comorbidade que está descompensada, ou mal compensada. Então, é aquele hipertenso que usa lá 2, 3, 4 antihipertensivos, é o paciente diabético que apenas hipoglicemia oral não está se segurando, ele usa insulina também, porque nessas doenças, muitas vezes a dengue vem descompensar o quadro clínico dele, vem descompensar a sua comorbidade, e ele pode complicar um diabetes, complicar uma hipertensão. Muitos desses pacientes são idosos, então o manejo desses pacientes é diferenciado, né? Infelizmente, a grande maioria dos óbitos que nós estamos tendo são pacientes que têm comorbidade e são idosos e foram mal conduzidos, né? Aí não foi apenas dengue, mas a abordagem do paciente que tem comorbidade pouco mal compensada e os idosos também. Lembrando que nós podemos ter dengue com outras doenças juntos, nós podemos ter dengue com pneumonia, né? Então, tudo isso aí vem valorizar a figura do clínico realmente. E quando a Cida comentou esses sinais de alarme, lembrar que esses sinais de alarme não são apenas para dengue. Se você vê a lista dos sinais de alarme, eles são comuns a outras doenças também. Então, a abordagem para esse paciente é uma abordagem diferenciada, independente de dengue ou não, né? Então, você não vai chegar a um paciente com dor abdominal importante, com vômito, ou apenas passar sintomático e mandá-lo embora. Não. O que está provocando essa dor abdominal importante? O que está provocando esse vômito? Eu devo chegar no diagnóstico, que é o que vai dizer para mim qual é o manejo adequado para esse paciente. Isso, pelo amor de Deus, vem aqui. Eu só mostrar para você que a questão da ficha de notificação, ela não Professor, é apenas uma... Vem aqui, por favor. Vem aqui um Alguém pouquinho. o microfone aberto.
Então, a ficha, a gente diz que a ficha fala, ela conversa com a gente, né? A pessoa da vigilância, quando abre uma ficha de notificação, ele consegue ver em que fase que esse paciente está, né? E quem deve preencher essa ficha de notificação? Não é a vigilância, tá? A vigilância recebe essa ficha e faz a investigação, faz o encerramento, a conclusão dela. Mas quem tem o paciente na mão é quem sabe quais são os sinais e sintomas que esse paciente está sentindo. Então, a assistência, quem está recebendo o paciente, esse sim faz o preenchimento da ficha inicial, né? Lembrando que se for grupo A, eu classifico apenas como dengue, se for o grupo B, se for o grupo C, que é dengue sinais de alarme, eu devo dizer quais são esses sinais de alarme, se for o grupo D, que é dengue grave, quais foram os critérios que eu coloquei como dengue grave, né? Então, como essa ficha, o paciente ele pode mobilizar de um estadiamento para outro, aí compete à vigilância atualizar essa ficha depois. A Luciana está perguntando aqui, ó, a Luciana de Ponta Grossa, né? Em relação ao risco social, na classificação de risco, o que seria importante avaliar? Luciana, esse aqui, o paciente de risco, né, que a gente comenta aqui, é aquele paciente que, de repente, ele reside sozinho, né? Então, assim, ele vai para casa, né? Ele suspeitou de dengue, ele vai para casa, ele vai ter, ele tem, primeiro, ele tem uma casa, né? Se ele tem uma casa, né, ele tem alguém que vai cuidar, que vai assisti-lo, né, que vai lá orientá-lo, né, ajudá-lo a fazer a hidratação que foi recomendada, né? Esse paciente é aquele que ele precisa de um acompanhamento, né? De repente, se foi atendido uma UBS, né, eu preciso, né, acionar lá o ACS para fazer uma visita, né, para esse paciente, né, para poder acompanhá-lo para ver se ele está seguindo a orientação que foi colocada, né? Se é um paciente que ele não vai ter que não é possível oferecer esse acompanhamento para ele, esse seria um caso indicado para internamento, né? Até que ele tenha melhora do quadro clínico dele. Cida, posso contribuir? Em relação a essa pergunta, eu acho bem pertinente essa da pergunta da Luciana, porque quando a gente tem analisado os óbitos, a gente observa também uma parcela grande de pacientes bem idosos que vão a óbito, né? Claro que tem relação também com o manejo das comorbidades associada à dengue, que a gente também observa essa fragilidade, mas às vezes aquele paciente extremamente idoso é um paciente que às vezes um usuário que ele não tem suporte familiar, né? E isso que a Cida falou é importante, não vai ter ninguém que vai auxiliar ele. Então tem que avaliar caso a caso mesmo, né? E atenção maior aos grupos de risco. Completando vocês comentaram, então, viu, Luciano, de repente, eu não conheço muito Ponta Grossa, mas deve ter algum bairro aí, por exemplo, que a locomoção seja mais complicada, né? Então, é um bairro um pouco mais afastado, não tem ônibus tarde da noite, não tem condições de chamar um táxi, porque é questão financeira mesmo. Então, a gente vai... eu sei que você está um pouquinho ansioso, mas a gente vai entrar na abordagem do grupo B. O manejo do grupo B é diferente do A. No grupo B, só antecipando o que a gente vai falar daqui a pouco, ele precisa do hemograma, ele precisa do hematócrito, né? Então, esse paciente ele pode muito facilmente sair do grupo B e ir para o grupo C. Então, se esse paciente, de repente, começar a ter sinais de alarme e mora num bairro muito afastado, não tem condição para deslocamento na madrugada, por exemplo, isso é um risco social. Ele deve, mesmo que ele não tenha esse sinal de alarme, mas por essa questão social. Infelizmente, não foi nem apenas dois óbitos de pacientes que foram atendidos na unidade de pronto atendimento, foram compensados, foram liberados e veio a falecer em casa, né? Como a Jéssica comentou, a vida é um idoso que reside só, né? Então, esses pacientes têm que ter um acolhimento diferenciado, sim. E o médico, quando estiver diante de um paciente suspeito de dengue, com estadiamento clínico, ele vai dizer o quê? É dengue ou é dengue grave? É dengue ou dengue severa, que é o dengue grave com sinal de alarme? Essa já é a primeira classificação do paciente que você tem que fazer diante do paciente. Ele é uma dengue, forma leve, seja A ou seja B, ou é uma dengue severa, que está no grupo C e D. Porque o manejo desse paciente é totalmente diferente. Obrigada pela pergunta, Luciana. Aí aqui a gente, né, tá fazendo aqui uma propaganda, né?
sobre um aplicativo que está disponível, né? Esse aplicativo, ele foi produzido pela Prefeitura de São Paulo, né? Então, não sei se alguém conhece, né? Acredito que sim, acredito que os profissionais já tenham ouvido falar. Mas, caso não, né, a gente sugere que baixe esse aplicativo, que é o Sampa Dengue. Então, esse aplicativo Tem celular? Agora vamos ver. tem o microfone aberto. Então, esse aplicativo, é possível você colocar as informações ali do paciente, né, como a idade, né, o peso que ele tem, né, a data do início dos sintomas, que isso vai ser fundamental, né? Então, a gente pede que durante a anamnese seja questionado e valorizado essa informação da data de início dos sintomas, né? Com essas informações aqui, o aplicativo já dá o estadiamento, né? Ele já dá lá o estadiamento e direciona para o tratamento adequado, né? Então, ele vai falar lá qual que vai ser a hidratação baseada no peso, né? E a data do início dos sintomas, né? E os sinais e sintomas que esse paciente apresenta, que vai ser questionado, né? No passo a passo do aplicativo. Então, ele é muito útil, porque ele vai falar, olha, né? Se você tem 70 quilos, você vai ter que tomar, né? De 3 a 4 litros de líquidos, né? Ele diz, inclusive, a quantidade de líquido que vai ser, né, de soro de reidratação, ou vai ser de líquidos que a gosto do próprio paciente, né? Então, é um aplicativo que funciona offline, né? E que vai ajudar muito na condução do caso, né? Então, a gente dá essa dica para que, né, quem não conhece, né, a baixar esse aplicativo. Ele está disponível tanto em iOS, né, quanto o Android, né? Então, é uma dica para que vocês possam utilizá-lo. E, além do volume correto de hidratação, ele vai orientar quais são os exames que você deve solicitar, a questão da reavaliação. Então, como a Cida comentou, sugiro que você realmente baixe esse aplicativo, e orienta bastante, ajuda bastante. Todo esse paciente que nós estamos discutindo, ele apresentava quadro de exantema, né? Não confundir exantema com petequias, são coisas diferentes. O exantema é como se fosse aquela dermatite solar, quando tivesse queimado da praia, você aperta a mão, parece que some, depois volta. Vocês conhecem o exantema, né? Esse exantema na dengue, ele pode ser pruriginoso ou não. Quando ele surge, ele pode surgir já no quadro inicial da doença, no primeiro, segundo, terceiro dia, aquele exantema precoce, ou ele pode surgir numa fase mais tardia, lá em torno do quinto, sexto, sétimo dia, né? Aquele exantema que ocorre na forma precoce, nos primeiros dias, quando ele é pruriginoso, ele melhora o prurido, ele dá uma melhorada boa com o uso de antihistamínico comum. Entre com antihistamínico, aquele desconforto melhora. Aquele outro exantema que pode aparecer na fase final, então já no quinto, sexto, sétimo dia, a gente prescreve o antihistamínico, mas nem sempre dá o conforto que o paciente espera. Nem sempre tem uma resposta muito boa. Mas é aquele paciente que já passou pela fase crítica e já está na fase de indo para a cura, né? Está indo para a fase final da doença. Então, apesar de ser um prurido um pouquinho chato, que nem sempre melhora com antihistamínico, mas ele está apontando já para a fase final da doença. Então, a abordagem inicial, fiz o estadiamento clínico, coloquei ele como grupo A. Qual é a conduta para esse paciente? A primeira coisa é hidratação. E, infelizmente, nós vemos nos prontuários, havendo alguns colegas orientado que o paciente foi orientado a tomar bastante líquido. Não é bastante líquido, tá? Existe uma formulazinha, como os pediatras usam, é por quilo de peso. Por quê? Né? Eu sou mais rechuchudo, então o volume de líquido que eu preciso é diferente da Cida. A Cida precisa de um volume menor, eu preciso de um volume maior. Isso é por quilo de peso. Então, vocês, quando forem orientar, não é bastante líquido. Faça a continha, 60 ml por quilo de peso, né? Então, deu lá 7 litros, são 7 litros. Coloque isso no receituário. Valorize o receituário de vocês, tá? Não é bastante líquido. Coloque o volume de líquido que esse paciente tem que colocar no receituário. Se protejam, né? Documentem que vocês fizeram a abordagem correta e o manejo correto desse paciente, né? É por quilo de peso. Desses 60 ml por quilo, 1/3 é de solução salina. O que é essa solução salina? É aqueles pacotinhos que a gente usava antes para diarreia, né? Aquele reidratante oral, né? O mesmo pacote que usava para diarreia lá. Ou Hidrafix, tem vários nomes
nome no comércio. Mas não confundo essa solução salina com Gatorade. Gatorade é uma outra formulação. A questão de eletrólitos é diferente, eles têm mais potássio do que na reidratante oral que a gente deve usar na dengue, tá? Então, não serve para hidratar paciente com dengue. Ele pode ser gostoso, tem sabor diferente, tá? Mas não é o reidratante que deve ser usado na dengue. Na dengue, é aquele pacotinho de reidratante oral. No começo, tem alguns já com sabor, mas se na unidade básica eu tenho apenas aquele simples, a gente sabe que a gente é um pouco, não é gostoso, tem gosto de lágrima, né? Mas você pode improvisar, né? Mudar isso aí. Então, ele gelado, ele é mais fácil de tomar, né? Se você pode acrescentar lá uma gelatina com sabor, né? Principalmente para as crianças, aí a adesão fica um pouco melhor, né? Então, é 1/3 de solução salina, é aquele pacotinho que a gente usava para diarreia. Os outros 2/3 pode ser do líquido que o paciente gostar. Aí pode ser a própria água, suco de fruta, o próprio soro caseiro, água de coco, tá? E quando a gente fala de soro caseiro, ele entra nesse outro grupo de outros líquidos. Por quê? Porque cada colher, quando eu vou encher com sal e com açúcar para fazer a formulação, eu não sei se eu vou encher muito, se estou enchendo menos, então a quantidade de eletrólito também pode variar um pouquinho. Então, o que é garantido para a hidratação correta é aquele pacotinho de reidratante que vocês devem ter na unidade básica de saúde. Se vocês não tiverem reidratante correto na unidade básica de saúde, já fica difícil até a abordagem inicial desse paciente. Tá? Então, é reidratação oral com solução salina, 1/3 do que ele gostar, de líquido reidratante, 2/3 do que ele gostar. Mas é 60 ml por quilo de peso. Usa a calculadora, né? Calcule e coloque isso no receituário. Mas se vocês usarem o aplicativo que a Cida apresentou, né, aquele aplicativo já dá direitinho o volume total, esse terço que tem que ser feito de solução salina e o volume dos outros 2/3 que o paciente deve usar, inclusive com horário, né? O que ele usa primeiro, o que ele usa depois. Gente, essa questão da hidratação ser prescrita, ela é muito importante, né? A gente tem visto muito, né, as pessoas comentam, né? Eu fui ao médico, né, ele suspeitou de dengue e ele falou para mim só tomar água. Pode para mim tomar água durante o dia. Mas no valor, não colocou isso no prontuário, num receituário, dizendo a quantidade, né? E realmente, os pacientes, né? Muita água para mim não vai ser a mesma muita água para o Enéas, né? A interpretação, ela é diferente, né? Então, ele não vai conseguir mensurar o quanto que é tome bastante água, né? Quanto que é esse bastante, né? Então, realmente valorizar lá o receituário e colocar, né, quanto que é para tomar, né? E a gente sabe que, né, eu nunca tive dengue, mas as pessoas que já tiveram me relataram que é muito difícil a ingesta, né? A pessoa acaba não tendo vontade de ingerir o líquido, né? Então, se ficar a critério dele, ele provavelmente não vai tomar, né, o tal da muita água, né? Então, se ele coloca no receituário, o paciente vê de uma outra forma, né? Ele valoriza a informação, entendendo que aquilo é um tratamento, né? Então, a gente pede para que realmente vocês coloquem isso, né, no receituário, para que o paciente tenha esse entendimento que esse é o tratamento, né? A dengue não tem um antiviral específico, né? O tratamento realmente é a hidratação. E se o tratamento, né, inicial, né, for feito precocemente, dificilmente esse paciente vai ter uma evolução, né, para um grupo C ou D, né? Então fica esse apelo, né, para que realmente vocês coloquem no prontuário, no receituário do paciente que está sendo atendido por você. Daqui a pouco... Cida, travou, caiu a conexão, tá? Voltou, Jéssica? Agora sim. Uhum. A Cida estava comentando a importância da hidratação. A gente vai falar daqui a pouquinho da fisiopatologia da doença e a gente vai demonstrar por que a hidratação é o tratamento específico da dengue. Então, continuando na parte do manejo, né, aí como médico, falando para os colegas, né, falar de novo, valorize o receituário de vocês, né? Quando a gente fala de analgésico, a Cida não teve dengue, ela comentou na fala anterior que ela não teve dengue. Eu tive, né? Vários de vocês já tiveram.
não é um comprimido de paracetamol que vai aliviar a febre ou a dor no corpo. Pode aliviar um pouco, mas não passa, não melhora, né? Não é com a dipirona sozinha. Às vezes até tem que intercalar, paracetamol com dipirona para cada 3 horas ele tomar alguma coisa que alivie o desconforto dele, mas não passa. Então, vocês, quando estiverem abordando o paciente, expliquem para ele, né? Você está com, eu estou achando que você está com dengue, nós vamos entrar com analgésico antitérmico aqui, né? Não vai ficar lá com 36,5 de temperatura, a dor de cabeça não vai desaparecer totalmente, vai apenas aliviar. Se você explica isso para o paciente, você ganha a confiança dele, você já abriu o jogo para ele, né? Mas no máximo em 7 dias você vai estar bem. Então, converse com o paciente de vocês. E outra coisa, valorize o receituário de vocês. Se vocês falarem para o paciente, tome paracetamol enquanto estiver com febre ou dor de cabeça, ele vai tomar um primeiro comprimido, daqui a 1 hora ele não vai perceber melhora, vai tomar um segundo comprimido, daqui mais 1 hora não melhorou o suficiente ainda, vai tomar um terceiro. Paracetamol acima de 6 gramas é insuficiência hepática irreversível, só com transplante para salvar esse paciente, né? Então, converse com o paciente, explique que ele não vai ficar bom, ele vai aliviar o desconforto. E escreva, então, no receituário, paracetamol de 500 miligramas é um de 6 em 6 horas, é de 650, no máximo um de 8 em 8. Por quê? Porque o paciente tem a tendência de fazer a automedicação, e nessa automedicação ele pode complicar, né? E outra coisa, este medicamento é contraindicado no caso suspeito de dengue, não usem anti-inflamatório, tá? Lembrem disso. Infelizmente, já temos alguns colegas, ainda hoje, usando o famoso ibuprofeno, que é o alívio lá, principalmente as mães com crianças, né? Não use anti-inflamatório, né? Por que eu não devo usar? Porque o anti-inflamatório, ele age melhorando a dor no corpo, e realmente melhora a dor do corpo, a dor articular, inibindo prostaglandinas. Só que lá na mucosa gastroduodenal, a inibição da prostaglandina faz diminuir a produção de muco. No que ele diminui a produção de muco, num paciente com fragilidade capilar, plaqueta baixa, né, o ácido vai penetrar nessa mucosa e o paciente vai fazer uma hemorragia digestiva. Então, não se usa anti-inflamatório na dengue por causa disso, né? E eu estou falando com paciente suspeito de dengue. Paciente reumatológico, né, que já faz uso crônico de anti-inflamatório. Então, na região de vocês, oeste, noroeste, oeste do estado lá, né, oriente o paciente. Talvez seja melhor eu trocar apenas por analgésico ou por um opiácido, né, e explicar que é só durante 1 semana, né, enquanto ele tiver aquele período febril, ele não usar anti-inflamatório, porque o risco de hemorragia digestiva é muito grande, né? Como a Cida comentou, o paciente costuma ter náusea, isso atrapalha a hidratação oral desse paciente. Então, entre com antiemético para esse paciente. O caso do exantema, que a gente mostrou lá, que muitas vezes é pruriginoso, vocês podem usar um antihistamínico, né, sem problema. E o repouso, ele faz parte do tratamento do paciente. Os pacientes que foram observados, que quando fazem o repouso de forma correta, né, fazem realmente o repouso, eles melhoram mais rápido, né? Eles têm uma evolução benigna e mais rápida, né? A gente vê alguns colegas com medo de fornecer atestado, né? Quem já teve dengue sabe que não é 1 dia, não é 2 dias que o paciente vai ficar melhor da dengue. Não fica, né? O paciente provavelmente vai precisar de 1 semana. Só que aquele quadro febril com dor no corpo, realmente ele é autolimitado, fica no máximo 1 semana. Geralmente pode ficar menos, né? Raramente vai passar um pouco disso. Mas a indisposição, o mal-estar, pode ficar por até 1 mês. Então, a depender da atividade profissional, da profissão desse paciente, talvez 1 semana seja pouco. Talvez ele tenha que ser um estivador aqui em Paranaguá. Ele vai precisar quase que 1 mês de atestado, ficar atestado, porque o desconforto é muito grande e se mantém durante algum tempo. Então, não tenho medo de fornecer atestado, porque o repouso faz parte do manejo desse paciente, tá? E a gente vê também alguns colegas colocando lá, retorno se necessário. Na dengue não existe retorno se necessário. Deve estar claro para o paciente quando que ele deve retornar. Como nós estamos nesse momento abordando o paciente do grupo A, quando que ele deve voltar? No primeiro dia sem febre, que eu não sei quando vai ser. Pode ser no 4º, pode ser no 5º, no 6º dia, né? Geralmente é antes do 7º dia. Ele deve retornar para ser reavaliado, ser reestadiado. Por quê? Daqui a pouco nós vamos comentar, quando acaba a febre, ali começa a fase crítica. Quando termina a febre, quando for no 3º, 4º dia, ali começa a fisiopatologia da dengue grave. Por isso que esse paciente deve voltar no primeiro dia sem febre. Ou caso ele venha apresentar algum dos sintomas, sinais de alarme, que a gente vai comentar daqui a pouquinho de novo.
Então, a fase crítica da dengue, ela acontece ali em torno do terceiro, quarto, quinto dia. É a fase de atividade realmente da doença, é quando ele complica nessa fase. Então, ele deve retornar no primeiro dia sem febre, ou caso tenha algum sinal de alarme presente. Como a Cida comentou, um sinal de alarme já enquadra ele como grupo C. A Ciane está perguntando se pode ser utilizado musculário. Qualquer medicamento que não tenha anti-inflamatório, você deve usar. Só lembrando que tem alguns que têm associação de anti-inflamatório com relaxante muscular. Com relaxante muscular não tem problema, tá? O problema é a presença de anti-inflamatório. Então, qualquer anti-inflamatório, qualquer analgésico ou relaxante muscular que esteja associado com anti-inflamatório, esse não deve ser usado. E existem vários no mercado, né? Então, você pode até abordar o paciente e perguntar: você está usando alguma coisa para dor? O que você está usando? Se for alguma medicação que tem anti-inflamatório, você deve pedir para o paciente suspender essa medicação. Então, voltando à relação ao anti-inflamatório, tem muitas mães que usam para as criancinhas lá o famoso Alívium, o famoso ibuprofeno, porque ele é gostoso de tomar. A criança aceita muito melhor do que o adipirona, mas o risco desse paciente desenvolver uma hemorragia digestiva não é pequeno. Aí, voltando, né, ao caso clínico. Então, aquele mesmo paciente, né, no quarto dia de sintomas, ele evolui com manutenção da febre, dores no corpo, o exantema macular pruriginoso e a presença de petecas esparsas em região de tronco. Ele nega dor abdominal, vômitos ou tonturas, nega tosse ou fadiga, né? Refere diarreia líquido-pastosa. A pressão arterial está 100 por 70 milímetros de mercúrio. E os exames solicitados na emergência apresentam hematócrito de 42%, leucócitos de 6.500, plaquetas de 120.000, TGO de 230, TGP de 120 e creatinina de 0,7. E o parcial de urina está normal, né? Então, diante desse quadro, né, dessa evolução desse paciente, no quarto dia do início dos sintomas, qual seria a conduta, né, para esse paciente? Qual seria o reestadiamento desse caso? Era um grupo A que teve essa evolução. Ele mantém-se no grupo A ou ele será reestadiado para outro grupo? Então, a conduta desse paciente ao manejo está amarrado com o estadiamento. Então, essa presença de peteca, então, a gente classifica como uma manifestação hemorrágica espontânea, leve. Tá? Então, esse paciente, na hora que começa a apresentar a peteca, ele saiu do grupo A e foi para o grupo B. Certo? Então, a abordagem desse paciente já é diferente. Vocês estão vendo ali que a pressão está estável ainda, né? A gente vê vários colegas querendo confirmar ou descartar a dengue baseado no hemograma. A gente vai explicar daqui a pouco. O hemograma não confirma nem descarta a dengue. Ele apenas me documenta em que fase da doença esse paciente está. Esse paciente, por exemplo, está com um hemograma inocente, hemograma normal, e a suspeita de dengue se preserva, né? Então, é apenas para dizer que, diante do hemograma, ele não está com sinal de gravidade, né? Mas o hemograma, ele, mesmo estando normal, ele não descarta a dengue. Vocês estão vendo que a transaminase está um pouco alterada. Na dengue, ou ela vai vir normal, ou vai vir levemente tocada. Às vezes, pode subir num valor semelhante a como na leptospirose, por exemplo. Então, fica 200, 300 no máximo lá. Tá? Mas existe hepatite por dengue. Pode ultrapassar de 1.000, mas aí ele sai do grupo B e vai para o grupo D de dado, né? Sidkley está perguntando, né? Pacientes cardiopatas com angioplastia recente, né? Em uso de clopidogrel, AS, clopidogrel e AS, suspende essas medicações ou não? Então, se esse paciente é cardiopata, né, e fez uma angioplastia recente, esse paciente não está no grupo A. Por definição, esse paciente está no grupo B, né? Esse paciente, se ele estiver usando antiagregador plaquetário, né, eu preciso perguntar, é recente ou é antigo? Se for coisa antiga, está apenas lá como profilático, alguma coisa do tipo, não é por causa de uma semana, né, 4, 5 dias, se ele interromper o antiagregador plaquetário, que ele vai infartar. Então, eu suspendo durante uma semana, aquele período febril, né, uma semana no máximo, e reintroduzo, né? Vai ser um infarto recente, né? Eu não tenho condições de suspender, o que eu faço? Eu mantenho esse paciente internado.
Por quê? Porque se eu não consigo, se eu não for impeditivo de retirar o anticoagulante plaquetário por uma semana, o risco dele apresentar sangramento aumenta muito. Então, eu mantenho ele em leito de observação ou mantenho ele internado durante 3, 4 dias, enquanto tiver aquela fase crítica da doença. O paciente, de repente, está tomando um anticoagulante, o uso Marevan, por exemplo. Talvez eu tenha que diminuir o volume desse anticoagulante, às vezes até suspender, né? Mas eu mantenho o contato direto com esse paciente. Por isso que durante aquela fase crítica, talvez ele tenha que permanecer em leito de observação ou leito internado. Por quê? Para acompanhar, ver se ele vai complicar ou da diminuição do anticoagulante ou porque começa a fazer um quadro hemorrágico por causa da dengue. Esses são pacientes diferentes, que são uma minoria, mas esses pacientes sugiro que eles permaneçam em leito de observação ou internados durante 2, 3, 4 dias, enquanto tiver aquela fase crítica da doença. Infelizmente, já tivemos no Paraná um paciente que fazia uso de anticoagulante, né? Foi conduzido em nível de ambulatório, só esqueceram de reintroduzir. O que aconteceu? Ele tinha uma prótese metálica, acabou fazendo um trombo lá e acabou fazendo embolia e acabou falecendo, né? Então, esses pacientes são diferenciados, né? Eles devem permanecer em linha de observação ou internado até aquela fase crítica, que não é muito longa, 3, 4 dias no máximo. A Fernanda comenta, mas as plaquetas ficam bloqueadas pelos próximos 7 dias? Será que não é melhor internar, então? Foi o que a gente comentou, né? Então, esses pacientes devem permanecer em linha de observação ou internado durante aquele curto período de atividade da doença, né? Mantém com o AS, né? Se eu for paciente recente, sim, eu mantenho, né? Mantenho, mas eu fico de olho nele, porque ele tem uma grande chance de apresentar quadro hemorrágico, e aí eu tenho que intervir, né? Já que vocês estão adiantando a conversa, né? Não existe transfusão de plaquetas profilática na dengue, tá? Então, transfusão de plaqueta profilática não se faz, porque ela é rapidamente destruída. Então, eu transfundo plaquetas em condições bem definidas. Um paciente que está com sinais de sangramento no sistema nervoso central, um paciente com uma hemorragia digestiva grave, nesses eu introduzo a plaqueta. Então, é uma unidade para cada 7 quilos de peso, 7 a 10 quilos de peso, né? Só que eu tenho que introduzir essa plaqueta de 8 em 8 horas, porque ela rapidamente ela é destruída ou consumida. Então, esses pacientes realmente precisam ficar em leito de observação ou internados. Então, aqui só para mostrar para vocês a diferença entre exantema e petecas. Se o paciente tem petecas, ele saiu do grupo A e veio para o grupo B. Ou seja, eu tenho que fazer o exame físico desse paciente, como a gente fazia antigamente, desnudar o paciente. Eu preciso procurar onde tem essas petecas, se elas estão presentes ou não, em todos os pacientes que eu atendo. Tem petecas, ele sai do grupo A e vai para o grupo B. Nem sempre eu tenho esse volume de petecas como está na foto, né? Quando são aquelas picadinhas de mosquito, nem sempre tem esse volume grande. Muitas vezes o volume é pequeno, né? São pequenas quantidades que eu tenho que sair procurando. Então, ele pode estar lá no palato, pode estar na língua, às vezes é só uma hemorragia subconjuntival, mas às vezes pode ser petecas discretas, mas eu devo procurar. Por quê? Porque ele sai do grupo A e vai para o grupo B. O grupo B, a conduta é diferente do que nós comentamos no grupo A. Vocês vejam que no grupo A eu não falei nada de laboratório. No grupo B muda, né? Aí aqui sobre a prova do laço, né? Então, eu acredito que a maioria já conheça, né, esse procedimento, que é um procedimento simples e acessível, né, a qualquer serviço de saúde, que tenha lá um esfigmomanômetro, né, desses, como é que fala aqui, esqueci o nome aqui do manômetro, com manômetro, obrigada. Então, eu vou estar verificando a pressão arterial sistólica, né, e a pressão arterial diastólica. Eu somo os dois valores e divido por 2, né? E vou insuflar até o valor médio e manter no adulto por 5 minutos, né? Então, eu mantenho esse esfigmomanômetro insuflado até o valor médio da pressão, né? Como, por exemplo, uma pressão arterial de 120 por 80, eu tenho uma média de 100 milímetros de mercúrio, né? Então, eu vou manter esse esfigmomanômetro, né, insuflado por 5 minutos no adulto, né? Eu vou fazer lá uma polegada, né? E contar quantas petecas apresentam aqui, né? Mais que 20 petecas em uma polegada
me diz que é uma prova do laço positiva, né, no adulto. Na criança, ele vai permanecer por 3 minutos, né, e acima de 10 já considero como prova do laço positiva. Né? É importante que a polegada seja feita aonde tiver o maior número, né, de petecas, para que seja, né, mais fiel ao resultado. Só que também é importante que essa pressão arterial seja verificado com o esfigmomanômetro adequado para o paciente, né? Então, se eu tenho um paciente idoso, eu preciso de um equipamento que atenda, né, a dimensão desse membro, né? Se é uma criança, eu preciso de um esfigmomanômetro para a criança, né? Eu não posso improvisar, porque isso também iria alterar o resultado, né? Então, importante, inclusive as petecas, elas podem até aparecerem aonde foi inserido o esfigmomanômetro, né, a abraçadeira. Então, é importante que a gente faça, né, o exame, né, durante a admissão do paciente, né, o profissional de enfermagem pode estar executando, o profissional médico pode estar executando esse procedimento, que não tem custo algum, né, e está disponível, né, em todo serviço lá que tem esse esfigmomanômetro com manômetro. Então, só dando uma dica lá, aquele esfigmomanômetro digital, ele não serve. Aquele que desestufa sozinho, ele não serve. Tem que ser o aparelho convencional. Quem deve fazer a prova do laço, né? O profissional, não é laboratório. Quem faz a prova do laço é o médico ou a enfermeira. Né? Como a Cida comentou, aonde eu vou contar as petecas? Aonde tiver mais. Então, eu pego uma régua, faço 2,5 centímetros de lado, aonde tiver mais petecas. Se eu não tiver uma régua na unidade, usa o dedão, o polegar, né? É o que vai, onde tiver mais petecas, você conta lá. Prova do laço positiva é dengue? Não, tá? A prova do laço não dá diagnóstico de dengue, mas ele muda o estadiamento clínico do paciente. Em quem eu vou fazer a prova do laço? Em todo paciente que entrou do grupo, a princípio é grupo A, que não tenha nenhuma manifestação hemorrágica espontânea. Então, por exemplo, não tem nenhuma peteca visível. Se o paciente chega para atendimento já com petecas, ele já está no grupo B, eu não preciso fazer a prova do laço. A prova do laço eu faço, então, o paciente do grupo A, que não tem nenhuma manifestação hemorrágica espontânea, não tem uma peteca visível, e aí eu vou provocar uma. A prova do laço positivo, ele mostra para a gente que o paciente tem fragilidade capilar. Então, existem outras doenças que também fazem prova do laço positivo. Por isso que a gente diz que não é sinônimo de dengue. Mas, no paciente que entrou suspeito de dengue, fiz a prova do laço, deu 20 petecas, até a prova do laço, até a prova contrário, é dengue. Tá? E ele saiu do grupo A, foi para o grupo B. E a gente vai ver agora que o manejo desse paciente é diferente. Então, visualizar a prova do laço positiva não é complicado, né? Então, você vê que é fácil visualizar a diferença da pele normal e de onde positivou lá a prova do laço. Às vezes fica até complicado você contar o tamanho, o número de petecas que o paciente pode apresentar. E uma imagem como essa, né, a gente não precisa nem contar, né? Já está ali dizendo que é a prova do laço positiva. E aí, por que eu falei que o manejo é diferente? Então, no grupo A, não foi falado nada de exame geral, de laboratório. Tá? No grupo A, não. Se eu for pedir o hemograma de algum paciente no grupo A, é apenas para exercer o diagnóstico diferencial, para eu ter certeza se não tem uma pneumonia junto, ou outro quadro bacteriano junto. Tá? No grupo A, eu não preciso. No grupo B, ele passa a ser mandatório. Né? E quando eu falo do hemograma, não necessariamente é o hemograma completo, pode ser apenas o hematócrito. Tá? E não precisa ser um hematócrito, como a gente faz no hemograma. Pode ser um microhematócrito, aquele mesmo que usado antigamente no banco de sangue, onde uma gota de sangue no filamento capilar centrifuga e eu vejo o hematócrito numa tabelinha, né, de cartolina lá, eu vou lá e eu mesmo meço. Né? Então, ele passa a ser mandatório no grupo B. Por quê? Eu quero avaliar se ele está hemoconcentrando ou não. A gente já vai explicar daqui a pouco por que acontece a hemoconcentração. Então, eu tenho que reavaliar se o paciente está hemoconcentrado ou normal. Se o hemograma estiver normal, né, eu libero esse paciente e ele deve retornar quando? No dia seguinte. A não ser que ele venha apresentar a prova do laço, que deve voltar, a não ser que ele venha apresentar sinais de alarme, que deve voltar imediatamente. Né? Mas se ele tiver hemograma normal, o hemograma normal que eu digo, o hematócrito estiver normal, eu libero ele com a mesma hidratação que eu usei no grupo A, e ele deve voltar no dia seguinte para ser reavaliado.
tá? Se o paciente, né, tiver um hemograma, um hematócrito levemente aumentado, eu intensifico a hidratação desse paciente supervisionando. Por quê? Ele está realmente tomando hidratação oral, enquanto eu estou acompanhando ele, né? Ele permanece em leito de observação por pelo menos 2 a 4 horas. Até o quê? Até eu pedir um segundo hemograma para ele e reavalio esse hematócrito. Se o hematócrito normalizou, eu libero ele com a mesma hidratação que eu usei para o grupo A. Se eu, pelo contrário, continuou um pouco elevado ou até piorou a hemoconcentração, esse paciente saiu do grupo B e foi para o C. E aí ele não vai embora, ele fica. Tá? Então, o paciente de grupo B, ele deve ser reavaliado todo dia enquanto tiver a fase crítica da doença. Quanto tempo é isso? 2, 3 dias, no máximo 4 dias. Tá? A gente vai discutir daqui a pouquinho sobre o hemograma. Tá? A gente vê vários colegas querendo dizer se é dengue ou não através das plaquetas. Tá? Esse paciente que eu estou abordando, independe da quantidade de plaqueta, eu quero ver o hematócrito dele. O hematócrito, sim, é um critério para gravidade. Tá? A plaquetopenia eu vou explicar daqui a pouco. Então, nesse paciente, eu tenho que reavaliar e acompanhar o hematócrito dele. Por isso que esse paciente ele deve permanecer em leito de observação, ou aquela cadeira de hidratação que a gente usa nas UPAs, no pronto atendimento, até eu ter um resultado de um segundo hematócrito mostrando que ele, se estava um pouco hemoconcentrado, que ele voltou ao normal. Tá? Então, hemograma a gente usa para pacientes do grupo B em diante. Esse aqui é o cartãozinho de acompanhamento ambulatorial, né? Então, é indicado lá para aquele paciente que foi estadiado como grupo A, né, ou B. Então, né, a gente entrega esse cartãozinho para ele, com as informações aqui, com os dados, né? Inclusive, aqui a gente tem lá, né, os sinais de alerta, né, que para o profissional de saúde é rotineiro, para o paciente não é, né? Então, assim, ele não sabe o que é um sinal de alarme, né? Se eu falar para ele, olha, se você apresentar o sinal de alarme, você retorna, ele não vai entender, né? Então, eu preciso dizer quais são esses sinais para que ele, de uma forma que ele entenda, né, e retorne o quanto antes se apresentar, né? Então, também tem a questão aqui das recomendações, né, dos líquidos que ele poderá que ele poderá utilizar, e também vai ter aqui os exames, né? Então, se o profissional coloca lá, né, o resultado laboratorial, né, inicial, né, na segunda coleta ou terceira coleta que tiver, inclusive, e vai facilitar, né? Porque assim, a gente sabe que os profissionais têm uma rotatividade muito grande nos serviços, né? Então, se o paciente que foi atendido no dia 1, né, ele retornar no dia 3, né, se ele tem lá esse cartãozinho, o próximo profissional que for, né, atendê-lo, vai ter informações pertinentes, né, e poderá conduzi-lo de uma forma mais ágil, né, sem ter que ficar procurando prontuário, né. Então, também é uma forma de auxiliar o próprio serviço que está prestando, né, a assistência a esse paciente, para poder acompanhar, né, o caso desse paciente. Então, é o famoso prontuário de bolso que fica com o paciente. No retorno, como a Cida comentou, a reavaliação dele fica mais fácil. Então, esse paciente que foi, né, no 4º dia lá, estadiado como grupo B, né, ele foi reavaliado e estadiado como grupo B, na noite, né, às 22 horas, ele tem uma nova evolução, né, por isso que a gente fala, o paciente precisa ser reavaliado constantemente, né. Então, às 22 horas, ele evoluiu com uma dor abdominal difusa, intensa e com vômitos repetidos. Ele mantém as petecas em região de tronco e algumas em região de membros, sem equimoses. A pressão arterial apresenta-se com 70 por 90 milímetros de mercúrio e a temperatura ela cai para 35,5. A respiração aumenta um pouquinho, né, para 16 incursões respiratórias por minuto. O pulso 110 batimentos por minuto e a saturação mantém-se em 98%. A perfusão periférica está normal, a ausculta cardíaca também. A ausculta pulmonar apresenta murmúrios vesiculares, né, abolido em região de base esquerda, com frêmito tóraco-vocal diminuído e sem edemas. O hematócrito, né, nesse dia, apresenta com 48%, os leucócitos 8.000 e as plaquetas caem para 90.000. E o raio-x de tórax apresenta um velamento de seio costofrênico esquerdo. Então, diante dessa situação, qual é
a conduta, né? Qual que vai ser o manejo adequado para esse paciente? Qual vai ser o novo restadiamento dele? Esse paciente que estava no grupo B, né, ele já apresenta ali pelo menos 2 sinais de alarme. Ele saiu do grupo B e foi para o grupo C, né? Você vê que o hematócrito dele, que estava em 42, subiu um pouco, foi para 48. As plaquetas já baixaram um pouquinho mais, né? Ele não está chocado, ele não tem sinais de choque, mas a pressão está com 90 por 70, é que a gente chama de PA convergente, ou pensamento da pressão arterial. O pensamento da pressão arterial, ele é um sinal de alarme, tá? E a gente vai comentar daqui a pouquinho, todo paciente com 90 de máxima, né, apesar de em outras doenças ser considerado como hipotensão leve, você, não, a princípio, não precisa ter uma abordagem diferente, mas na dengue, 90 milímetros de mercúrio de massa, você conduz como se fosse choque. Você não espera o paciente chocar, você já conduza como tal, e a hidratação é diferente, né? Então, esse paciente aqui, ele tem um sinal clínico já, um exame físico, de derrame pleural, né? Então, de repente, eu estou no serviço onde não tenho um raio-x de plantão, não tenho um raio-x 24 horas, mas no próprio exame físico, a abolição de murmúrio vesicular com frêmito diminuído, né, ele sugere a presença de um líquido separando o pulmão, então sugere a presença do derrame pleural. Esse frêmito é diferente da pneumonia, que na pneumonia estaria aumentado. Então, ou seja, o exame clínico do paciente, ele é fundamental. Por isso que ele deve ser conduzido por um bom clínico, né? Quem deve acompanhar esse paciente, porque ele sabe que na prática, nem todo serviço tem lá um raio-x de plantão, ou tem um hemograma disponível 24 horas, tá? Mas esse paciente que tem sinais de alarme, ele deve permanecer já internado. Esse paciente, muitas vezes, em vez de ficar numa enfermaria, talvez ele fique melhor no pronto atendimento mesmo. Por quê? Já aconteceu no Paraná o paciente ser colocado em leito de enfermaria, né? E ficou lá. Esse paciente é visto na rotina, pela enfermagem, a cada 6 horas, quando vai ser visto os sinais vitais. E esse paciente que ele aconteceu isso, acabou indo a óbito. Então, enquanto que no pronto atendimento, cada vez que eu vou atender um outro paciente, eu dou uma olhadinha nesse que está ali do lado e ver se ele está melhorando ou não. Então, esse paciente tem que ser, não é consulta, ele tem que ser assistido. Em questão de poucos minutos, uma hora, ele pode sair do grupo C e chocar e ir para D. Então, esses são os sinais de alarme, tá? Isso você tem que ter gravado, como a Cida comentou lá, escrito na mesa de cabeceira de vocês lá. O paciente deve saber que esses sinais de alarme podem ocorrer, e se ocorrer, ele tem que voltar para o serviço de urgência e deve permanecer por 48, 72 horas. Dos sinais de alarme, o mais rotineiro, o mais comum, que aparece com maior frequência, é a dor abdominal importante, que não melhora com antiespasmódico. O mecanismo aqui é outro. Ele melhora com a hidratação. Até o vômito persistente, ele melhora com a hidratação. Então, imagine como se fosse aquela cetoacidose diabética, paciente com dor abdominal, que melhora com a hidratação, né? Ele pode ter aquela tontura, que na verdade se expressa como hipotensão postural, né? Pode ter um sangramento discreto de mucosa, ele pode ter um epistaxe leve, uma gengivorragia leve. Todas essas são sinais de alarme. Não é raro, né, vocês identificarem esse paciente como grupo C, conduzirem de forma correta, ou seja, 20 ml por quilo por hora, o paciente melhora a hipotensão dele, melhora o estado geral, e o próprio paciente solicita para ser liberado, o próprio paciente solicita para ir embora, mas ele não pode, ele deve permanecer por 48, 72 horas, porque a doença ainda está em atividade. Vocês conseguiram compensar o paciente melhorou, mas ele vai tornar a agravar assim que vocês interromperem a hidratação de forma correta dele. Então, infelizmente, já aconteceu o paciente ser identificado com sinal de alarme, foram compensados, liberados, e o paciente faleceu em casa. Ou voltou em choque, e aí acabou indo a óbito, né? Então, o paciente com sinal de alarme, ele deve permanecer por 48, 72 horas, até passar aquela fase crítica. Passou a fase crítica, a gente pode aí sim liberar ele com a hidratação como se fosse o grupo A. Então, só para poder explicar por que o paciente com dengue ele complica, né? E por que a importância da hidratação, né? Então, nós temos 4 sorotipos de dengue, você já conhece, dengue 1, dengue 2, 3 e 4. Aí eu sempre comento que eu sou de Niterói e eu tive dengue lá em 87, no milênio passado, né? Na época, quem circulava lá era dengue 1. Então, aonde tiver dengue 1, eu posso ir tranquilo porque não vou contrair a doença.
Porém, no Paraná, hoje, circula o dengue 1 e dengue 2. Então, eu indo em algum lugar onde está circulando o dengue 2 e for contaminado, aquele anticorpo contra a dengue 1, ele não neutraliza os outros sorotipos. Pelo contrário, ele facilita a entrada do complexo antígeno anticorpo dentro do macrófago. E ele vai começar a produzir citocinas, as interleucinas, né? Também o fator de necrose tumoral. São substâncias que fazem o quê? Eles aumentam a permeabilidade vascular. No que ele aumenta a permeabilidade vascular, eu perco líquido para o terceiro espaço. Então, eu tenho espessamento da parede da vesícula, eu tenho derrame pericárdico, eu tenho derrame pleural, tenho ascite, né? Se eu perco líquido para o terceiro espaço, o que acontece com o meu volume sanguíneo? Diminui. Então, na dengue grave, né, eu tenho uma hipotensão por hipovolemia, né? Se isso persiste, eu começo a ter a hemoconcentração. Por quê? Eu perdi líquido no terceiro espaço, eu tenho hipotensão e hemoconcentração. Por isso que no dengue grave eu tenho hipotensão e hemoconcentração. Infelizmente, né, não tenho nenhuma medicação contra o vírus. Diferente para a influenza ou diferente para outros vírus, eu não tenho um antiviral para dengue. O uso de corticoide também não impede essa formação de antígeno anticorpo, esse complexo. Então, nessa junção, eu não consigo intervir. Aonde que eu consigo intervir na dengue, então? É na questão da citocina. Eu não consigo impedir a sua produção, mas eu posso diluir elas. Se eu diluo as citocinas, essa gravidade não vai ser tão intensa, né? Por isso que na dengue, o tratamento específico é a hidratação, né? Quando eu hidrato o paciente de forma correta, por quilo de peso, né, no grupo A, eu estou fazendo o quê? Eu estou diluindo essas citocinas e eu diminuo a chance dele fazer uma forma grave. Então, por isso que é fundamental no grupo A e no grupo B, eu hidratar por quilo de peso. Não é apenas tomar bastante líquido. No grupo C e no grupo D, isso já aconteceu. Esse derrame pericárdico, esse perda de líquido desse espaço já aconteceu. Então, na verdade, é para repor o líquido que ele já perdeu. Então, na dengue, no grupo A e grupo B, eu hidrato para evitar, ou tentar evitar que ele faça uma forma grave. E na forma grave de dengue, o choque ele é hipovolêmico. Então, eu tenho que reintroduzir de forma parenteral. Então, esse é o mecanismo do óbito dengue, e por isso que a hidratação é tão fundamental no manejo clínico da doença. Então, como a gente comentou antes, o pensamento da pressão arterial, o APA convergente, ele é um sinal de alarme na dengue, tá? Mas eu não espero ele chocar, porque ele faz o pensamento da pressão arterial e depois ele vai evoluir para hipotensão e choque. Então, no paciente que está com 90 milímetros de mercúrio de máxima, eu já conduzo como do grupo D. Eu conduzo como se fosse choque, para não esperar ele chocar. Se eu permito que esse paciente fique hipotenso por muito tempo, né, essas citocinas que nós comentamos antes, vai fazer uma festa no organismo dele, né? Então, essas citocinas vão agir de forma livre e eu começo a ter perda de líquido no terceiro espaço. E essa perda de líquido nem sempre eu visualizo, né? É derrame cavitário, né? Eu só vou visualizar se eu abrir o paciente lá. Então, um choque hipovolêmico que para dentro, não é perda externa de sangue, né? Então, PA convergente conduza como choque. Paciente com 90 de máxima, conduzam como se fosse choque. Ou seja, coloque ele no grupo D. E aí, quando a gente fala em dengue grave, né, é o paciente que está chocado ou tem alguma outra lesão em algum outro órgão alvo, de uma forma grave. Então, o derrame pleural muito violento, muito importante, muito volumoso, eu vou ter um desconforto respiratório. Existe cardite por dengue, né? Inclusive fazendo arritmia, com alteração enzimática, né? Então, altera lá a enzima cardíaca, enzima troponina, com alteração do eletrocardiograma, né? Pode ter hemorragia do sistema nervoso central, eu posso ter SARA, síndrome aguda respiratória do adulto, existe hepatite por dengue, com insuficiência hepática, inclusive, com transaminases acima de 1000, falência renal, existe Guillain-Barré por dengue, né? Então, qualquer lesão mais grave, você é classificado como grupo D. E a gente vê vários colegas querendo confirmar os casos de dengue através do hemograma. Cuidado, tá? A maioria dos pacientes com dengue tem um hemograma normal. A maioria dos pacientes com dengue, ele tem um hemograma normal.
tá? Quando eu estou abordando o paciente com dengue, né, o que eu tenho que visualizar lá, a primeira coisa que eu tenho que visualizar é o hematócrito dele, tá? Se ele está concentrando ou não. Se ele está normal, eu conduzo lá como grupo A, ou grupo B na forma leve. Se ele começar a me concentrar, eu já hidrato ele de uma forma mais intensiva, né, no grupo C, que é 20 ml por quilo por hora, né? E vou monitorando esse hematócrito. O hematócrito vai dizer para mim se eu estou hidratando esse paciente de forma correta ou não, né? O leucograma, ele varia muito. Por ser uma virose, ele pode fazer leucopenia, mas a maioria vem normal. Mas eu posso encontrar leucocitose também. Então, alguns pacientes, quando estão evoluindo para choque, eles podem fazer leucocitose. Eu posso ter dengue e pneumonia, vai ter leucocitose. Então, o leucócito, para mim, não muda diagnóstico, não. E a gente vê vários colegas, infelizmente, confirmando e descartando dengue pela plaqueta. Não é assim. A maioria dos pacientes vão ter plaquetas normais. Quando aparece a plaquetopenia, por que ela surge? Então, o vírus se multiplica também dentro da plaqueta. Então, chega um momento que a plaqueta se rompe também a quantidade de vírus que tem lá dentro. Na parede da plaqueta, eu tenho um antígeno muito parecido com o NS1. Então, eu tenho o anticorpo que vai contra o NS1, também acaba indo contra a plaqueta. O vírus se multiplica também dentro da medula óssea. Então, eu tenho uma diminuição da produção, além do consumo. Então, tudo isso concorre para que haja uma queda na plaqueta. Mas a plaquetopenia diz para mim que eu estou na fase ativa da doença, ou na fase crítica. É a fase onde ele pode complicar. Então, a plaqueta normal, ele não descarta dengue, mas a plaquetopenia mostra para mim que ele está na fase de atividade, a fase que eu tenho que ter um cuidado diferenciado para esse paciente. Quanto tempo dura isso? 2, 3 dias, no máximo. Da mesma forma que a plaqueta baixa de forma súbita, ela também recupera de uma forma bem, bem rápida. Existem outros exames específicos para dengue, tá? Então, como eu tenho derrame cavitário, a albumina vai junto, né? Então, eu tenho uma hipoalbuminemia, eu tenho as provas de atividade inflamatória, elas estão positivas, eu tenho alteração de fatores de coagulação, o dedímero, se tiver normal, ele descarta tromboembolismo, mas se tiver aumentado, pode ser que eu esteja evoluindo com quadro de coagulação vascular ou não, né? Eu tenho alteração lá de transaminase, como a gente já comentou, né, enzima cardíaca. E um instrumento que a gente pode usar é o exame de imagem. Se eu tenho um paciente com sinais de alarme, tá, procure esse derrame cavitário, tá? Seja por raio-x, seja por ultrassom, procure derrame cavitário lá. Então, ver esse derrame pleural aqui é tranquilo, né? Então, o tamanho e o volume dele então é tranquilo para identificar o derrame pleural lá, né? Num paciente que tem um derrame pleural um pouco mais volumoso, se ele tiver um desconforto respiratório, eu devo tirar um volume pequeno. Por quê? Se eu tirar um volume muito grande, esse volume vai fazer falta depois, porque esse líquido é rapidamente reabsorvido. Então, se eu tiro todo esse líquido, provavelmente vai evoluir para hipotensão e choque, né? Então, eu não devo drenar derrame pleural na dengue. Mas se eu tenho a dúvida ainda, poxa, pode ser que seja um empiema. Sugestão, pega uma agulha fina, né, uma agulha mais fina, introduza lá e veja o que vai sair. Saiu o pus, eu boto lá um tubo de PVC e dreno aquele tórax lá, tá? Mas se sair um líquido seroso ou sero hemorrágico, isso é o derrame cavitário da dengue. Então, eu deixo quieto lá, ele rapidamente vai ser reabsorvido. Alguns serviços de radiografia fazem apenas PA, e eu posso ter um derrame pleural pequeno, né, que só vai aparecer no perfil, né? Em cada lado do tórax ali, eu posso ter 500 ml escondido ali, que só vai aparecer no perfil. Eu estou com dúvida, né, se aquele é derrame cavitário ou não, faço um Laurel, então decúbito lateral com raio horizontal. Correu, é líquido, né? Ultrassom também não é só para abdômen, eu posso usar ultrassom para ver derrame pleural também. Então, se eu tiver um paciente com sinais de alarme, tá, eu posso procurar, através de imagens, se ele tem derrame cavitário ou não, para justificar aquela hipotensão que o paciente está tendo. Então, o ultrassom, também nos serviços que tem disponível, ajuda bastante. O sinal mais precoce que acontece na dengue grave é o espessamento da parede da vesícula. Por quê? Porque a vesícula, na verdade, não é uma parede, são folhetos, né? E possa ter introdução de líquido entre esses folhetos. Isso faz com que haja um espessamento da parede da vesícula.
E aí, olha só, chega um paciente com dor, com sinais de alarme de dengue, ou seja, com dor abdominal importante, talvez até com vômito, né? Faz ultrassom, aí aparece o espessamento da parede da vesícula, principalmente se tiver líquido na cavidade próxima à vesícula, né? O colega pode interpretar o quê? Como um abdômen agudo, vai acabar encaminhando para o cirurgião, esse paciente vai ser aberto e o paciente com fragilidade capilar, plaqueta baixa, vai sangrar até morrer, né? É uma menina, né, que tem lá, fez ultrassom, está com dor abdominal importante, com vômito e tem uma dor pélvica, né, uma dor embaixo do ventre. Faz ultrassom e aparece líquido na cavidade. Será que isso é um cisto de ovário roto? É uma salpingite com abscesso pélvico? Né? Não. Né? Se for dengue, isso rapidamente vai ser reabsorvido e o paciente se recupera. Então, vocês tiverem uma unidade básica de saúde ou tiverem na unidade de pronto atendimento, estão encaminhando o paciente para internação, como dengue grave, escrevam letra garrafal, né, paciente suspeito de dengue. Por quê? Já aconteceu no Paraná de o paciente ser encaminhado com alerta de ser suspeito de dengue, com quadro de abdominal. Quem acolheu o paciente foi um cirurgião, mas ele sabia dessa história e a conduta dele foi o quê? Foi expectante e salvou a vida desse paciente. Mas o contrário também já aconteceu, de o paciente ser aberto e o paciente ir a óbito. Então, vocês na idade básica ou para atendimento estão encaminhando o paciente para a internação, coloquem garrafalmente lá. Será que existe isso garrafalmente? Vai para a letra garrafal, tá? É grandão. Paciente suspeito de dengue. A gente ainda está naquela fase do Covid ainda, né? Como diferenciar dengue de Covid? Né? Nem sempre eles têm os exames rápidos disponíveis, né? Frente para Covid. Então, dengue, esqueçam o teste rápido de dengue para diferenciar de Covid. Por quê? Tem dado muito falso positivo, principalmente no NS1. Então, o teste rápido hoje não diferencia dengue de Covid. Tá? O exame de imagem, né, ele é diferente. O Covid, normalmente, quando complica, é lá no 8º, 9º dia, geralmente, né, com exame de imagem, de raio-x de tórax, mostrando um infiltrado intersticial. Né? Enquanto que na dengue, quando complica, é precoce, é no 3º, 4º, no máximo 5º dia. E o exame de imagem é derrame pleural. Então, enquanto que o Covid complica com imagem intersticial, a forma normal da dengue, quando complica, é derrame cavitário. Covid, quando complica, é lá no 8º, 9º dia. A dengue, quando complica, é no 3º, 4º. Né? E, infelizmente, né, já tivemos pacientes que lá no 8º, 9º dia, depois que iniciou a febre, começou com quadro respiratório, né, desconforto respiratório, foi feito o raio-x, mostrou infiltrado intersticial, né, ou no raio-x da tomografia, fizeram o teste rápido de dengue também e deu NS1 positivo e conduziram apenas como dengue. Né? O paciente acabou realmente indo a óbito. Então, como a Cida comentou no começo lá, da data de sintomas, ela é fundamental na abordagem inicial. Então, se você é a data de início de sintomas, eu vejo há quanto tempo esse paciente está com febre e se ele complicar, em que fase que ele está. Um quadro febril, com dor de cabeça, dor no corpo, que começa a ter hipotensão, indo para choque, 3º, 4º dia, até prova o contrário, é dengue. Não, é lá no 8º, 9º dia e o que está predominando é o quadro respiratório. Isso é Covid. Né? Então, nos pacientes graves, você consegue diferenciar. Talvez no 1º, 2º dia se confunda um pouco, né? Mas depois você consegue diferenciar uma doença da outra. Aquela febre que mantém lá no 8º, 9º dia, salvo seja uma pneumonia pós-dengue, dengue não é mais. A dengue é autolimitada no máximo por 7 dias. E aí, como a Cida comentou, né, a data do período de sintomas é fundamental para eu saber o quê? Até interpretar o resultado de exame. Então, se está nos primeiros dias, até o 5º dia, eu estou na fase de viremia. O que eu devo procurar? É o NS1, né, ou o próprio vírus pela RT-PCR, por biologia molecular. Esse NS1 que eu estou falando aqui não é do teste rápido, é por ELISA, é por enzima imunisário, né? Que confunde menos, dá menos reação cruzada. Então, eu passo por biologia molecular, que é o diagnóstico de certeza, é o exame ouro, né? Ou eu peço NS1 por enzima imunisário, por ELISA. Depois do 6º dia, a fase de viremia já acabou. E aí eu procuro o quê? O anticorpo, eu procuro o IgM. Tá? E como também pode dar cruzado por teste rápido, a gente orienta vocês para que peçam por ELISA, por enzima imunisário.
né? Então, tem a fase de viremia e a fase sorológica depois. Enquanto na fase de viremia, é a fase que o paciente está com febre, febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, mas está vivo, né? Ele está incomodado com desconforto, mas está vivo. O problema da dengue é quando a febre abaixa. A gente vê vários serviços priorizando pacientes que estão com febre alta, mas na dengue é o contrário. Quando a febre abaixa, é o que eu tenho que me preocupar. O paciente pode até apresentar quadro de hipotermia, né? Por que a febre abaixou? Porque acabou a fase de viremia e começou a produção de anticorpo, e aí eu posso ter aquela imagem que nós mostramos antes do derrame cavitário, aquela imagem da produção de citocinas. Por isso que no dengue no grupo A, ele deve ter retornado no primeiro dia sem febre, para eu reavaliar esse paciente, saber se a dengue acabou ali, ou ali está, na verdade, está iniciando o grupo C, está iniciando a produção de citocinas que vai levar ele para a forma grave. O hemograma, como a gente comentou, na maioria dos pacientes vem normal, né? O que eu tenho que observar é o aumento do hematócrito, que quando acontece é lá no terceiro, quarto dia. Então, o aumento do hematócrito é um sinal indireto de que eu tenho um derrame cavitário. Se eu fizer exame de imagem, vai aparecer. A plaquetopenia mostra apenas que está na fase de atividade da doença, que é quanto tempo? 2, 3, no máximo 4 dias. Da mesma forma que ela baixa, ela sobe rapidamente lá. Então, a fase crítica é essa, né? Eu posso ter apenas plaquetopenia e o paciente evolui bem e volta ao normal depois. Então, quando o paciente com plaqueta baixa, o que eu tenho como critério de gravidade, na verdade, é o hematócrito. Salvo o paciente estiver abaixo de 20 mil plaquetas por milímetro cúbico, isso sim seria um critério de gravidade por causa do risco de sangramento, né? Essa plaqueta, se tiver lá 80, 70 mil, rapidamente ela vai tornar a subir. Então, aqui só mostrando como a Cida comentou lá, a importância de ter a data do início dos sintomas, né? E aí identificar a fase crítica da doença. E a gente aproveita aqui para lembrar que o paciente, né, suspeito de dengue, ele inicia o tratamento na suspeita, né? A gente não pode aguardar resultado laboratorial para conduzir esse paciente, né? A gente sabe que isso é um problema, né? Porque até com a questão da Covid, né? Os pacientes, eles estão acostumados a ter resultado laboratorial, né? Uma vez que para a Covid, né? A gente sabe que precisa do diagnóstico laboratorial para que possa conduzir o caso, né? Para que possa conduzir o paciente com Covid. Na dengue é diferente, né? A dengue, se eu for aguardar resultado laboratorial, né? O paciente vai a óbito, né? A conduta, ela tem que ser feita na suspeita, né? Por isso que a gente preza tanto pela avaliação do profissional médico, né, que vai atender esse paciente, né? Então, o exame nesse caso é o exame físico, né? Então, fazer um bom exame físico, né, fazer um vínculo epidemiológico, né, para que possa conduzir, né, estadiar esse paciente e conduzi-lo como tal, né? Porque se a gente for depender de exame, a gente vai demorar muito, né? O resultado demora muito para se ter. Veja lá, a questão do RT-PCR, né? O RT-PCR é considerado um padrão ouro, porém, né, o não detectável não descarta, né? Não descarta, e ele também tem um prazo, né, para ser coletado, né? Então, a biologia molecular, né, ou o NS1 por ELISA, ele é indicado apenas até o 5º dia do início dos sintomas, né? Então, passou disso, já não vai ser detectável. E a fase pré-analítica Então, é mais um fator, né, que vai, quer dizer, eu vou demorar muito para ter esse resultado de exame. Então, o exame que a gente indica para a dengue é o exame físico, né? É fazer uma avaliação física desse paciente, a fazer uma associação epidemiológica do que está ocorrendo, né? Aonde esse paciente esteve, né, nos últimos 14 dias, né? Se ele tem vínculo, se teve alguém na família com sintoma, né, que foi conduzido como dengue, fazer essa associação clínico-epidemiológico para que possa estadiar esse paciente e conduzi-lo precocemente, né, para que a gente evite lá que ele seja reestadiado como grupo C ou D. Então, foi colocado no chat aqui que Curitiba não tem NS1 por ELISA. Aí se perguntando se faz sorologia, né? Só lembrando,
o exame laboratorial específico para dengue, ele não se aguarda, como a Cida comentou, para manejo do paciente. Para manejo do paciente é estadiamento clínico e o hemograma, principalmente olhando o hematócrito desse paciente. A questão do se tem NS1, se não tem, se tem sorologia, é para fins de vigilância epidemiológica, né? É para fins de ficha do SINAM, para encerramento laboratorial ou não desse paciente. Então, se estou no serviço que não tem condições de fazer NS1 por ELISA, realmente aguarde-se o 6º dia, né? Principalmente lá no 8º, 9º, onde tem um pico do IgM, e eu colho naquele momento. Mas olha só, lá no 8º, 9º dia, o paciente já está bem. Por isso que quando eu for coletar nesse momento, é para fins de vigilância epidemiológica, não é para manejo do paciente. Vai ser para encerramento do caso, Isso. né? Então, para Curitiba, realmente talvez seja importante, realmente, eu confirmar aquele caso por questão laboratorial. Por quê? Porque aqui nós não temos transmissão da doença. Então, ou esse paciente é um caso importado, mas meu objetivo é o quê? É investigar e ver se é o primeiro caso aqui, autóctone aqui em Curitiba, né? E aí a abordagem de vigilância muda bastante. Na região norte, noroeste, oeste do estado, onde já está documentado a transmissão de dengue de forma sustentada, nós já sabemos que o que está circulando aí é o sorotipo 1 e sorotipo 2. A grande maioria dos casos hoje nessas regiões devem ser fechados por critério clínico e epidemiológico. O laboratório não vai mudar nada em termos de visão epidemiológica. Então, eles já podem ser fechados por critério clínico e epidemiológico. Aqueles locais onde não há transmissão sustentada, então tem muita vigilância, aí realmente deve ser feito o exame laboratorial específico. E aqui é a questão do cadastro, né, da amostra no GAL. Então, assim, ó, se o paciente, né, a gente tem no estado 60 unidades sentinelas. Então, para esses pacientes, né, que forem atendidos em unidade sentinela, o grupo A e B é indicado que se colete, né, o RT-PCR, né, se ele se encontrar até o 5º dia do início dos sintomas, né, então, unidade sentinela. Os casos que não forem, os municípios que não forem unidade sentinela, o RT-PCR vai estar disponível apenas para os grupos que forem estadiados como grupo C e D, que a gente entende que é aquele paciente que está internado, né? Então, é importante que você coloque no campo caso, né? Aqui, detalhes do agravo, o campo caso você sinalize como caso grave, né? Esse caso grave ou o óbito, né? Direciona para que esse paciente tenha o exame analisado, né? Ou, no caso, o RT-PCR. Então, esse cadastro aqui tem que tomar muito cuidado. Apenas o campo observação não será suficiente para que o laboratório faça o filtro, né? E considere esse paciente como caso grave. Então, eu preciso ter a informação que é um caso grave, colocada aqui no campo caso, né? Para que seja feita a análise do RT-PCR. Para os demais pacientes, né, que se encontram no grupo C, aliás, A e B, e não for unidade sentinela, seria, no caso, né, a partir do 6º dia, a coleta de sorologia. Então, a gente sabe, nós mesmos do Estado orientamos por muito tempo o uso do teste rápido, estimulando o seu uso, mas naquela época só tinha dengue. Hoje não. Zika está por aí, tem dado reação cruzada com Covid. Então, principalmente nos casos graves, principalmente nos casos de dengue grave, não se limitem ao uso do teste rápido, tá? Então, ele dá o resultado na hora, porém, tem gerado mais confusão do que ajuda, né? Já perdemos pacientes com Covid diagnosticados erroneamente e conduzidos como dengue por causa de um teste rápido. Então, paciente grave, coletem exame específico para laboratório, que é por ELISA, tanto para NS1 como IgM, ou para RT-PCR. Aí vai depender qual é em que fase esse paciente está, né? Por isso que é importante a data do início dos sintomas. E se eu estou passando paciente suspeito de dengue, eu não espero esse resultado. A Cida já deixou bem claro, né? Esse resultado vai chegar numa data posterior para fins de vigilância epidemiológica e para encerramento de ficha no SINAM. Para manejo clínico, é o hematócrito, é o estadiamento clínico e o hematócrito desse paciente. Aí aqui, só para abordar a questão do encerramento das fichas, né? Então, a gente lembra que a notificação, ela deverá ocorrer na suspeita do caso, né? A gente pede que essa suspeita seja feita de forma consciente,
Porque uma vez que eu tenho uma notificação suspeita de dengue, eu vou estar elencando vários serviços, né, várias vigilâncias para fazer bloqueio de caso, né, bloqueio do vetor, no caso, né, na região onde provavelmente seria o LPI. Então, é importante que seja feita uma notificação consciente, né? Eu fiz lá um exame físico, eu fiz um vínculo epidemiológico, né, e eu suspeito que é dengue. Então, eu vou estar fazendo a notificação, que poderá ser feita por profissional de saúde, né, que atendeu esse paciente, não necessariamente o enfermeiro, exclusivamente o enfermeiro, e sim o profissional que fez o atendimento, né, poderá ser o médico, qualquer profissional de saúde que tenha as informações para colocar na ficha de notificação. E aí, para encerrar esse caso, a gente vai ter lá, se eu, né, coletei, né, o NS1 pelo método ELISA, o critério de confirmação será laboratorial. Se o método for o imunocromatográfico, que é o teste rápido, será o critério clínico epidemiológico, uma vez que a gente não considera, né, o teste rápido como laboratorial. Se a pesquisa for, né, arbovírus, né, coletada lá até o 5º dia do início dos sintomas, o critério de confirmação ou descarte será laboratorial. Se for IgM, né, sorologia lá, IgM, pelo método ELISA, né, enzima imunoensaio, o critério será laboratorial. E se for imunocromatográfico, eu tenho lá o critério clínico epidemiológico, né? Lembrando a todos que nesse momento que a gente já está em epidemia, né, a nível estadual, né, utilizar o critério, né, clínico epidemiológico, né? Uma vez que a questão laboratorial está bem difícil, né? A gente está vendo uma falta de insumo, né, no momento, então, e já por se enquadrar, né, numa fase em que a gente está numa situação de transmissão sustentada, já é possível utilizar o critério clínico epidemiológico. Então, todos vocês que trabalham na unidade de pronto atendimento ou trabalham no hospital e recebem um paciente suspeito de dengue e o estadiamento ficou entre C e D, garantam a coleta de amostra para encaminhamento para o LACEN, ou para a rede descentralizada do LACEN, ou seja, que faça o cadastro no GAL e encaminhe para a rede de laboratório do LACEN. Certo? Para quê? Para a realização do exame específico. Então, todo paciente grave deve ter a amostra encaminhada para o LACEN. A gente sabe que muitos dos hospitais, principalmente o hospital privado, né, tem seu próprio laboratório ou compra o serviço no laboratório privado. Né? Existem alguns municípios que compram o serviço no laboratório privado. Dê uma checada qual é o método que ele usa. Se aparecer lá imunocromatográfico, é o teste rápido. Para o grupo C e grupo D, vocês devem realizar por ELISA, por enzima imunissaio. Então, se o laboratório de vocês já faz por enzima imunissaio, tranquilo, tá? Dá para encerrar por critério laboratorial e colocar isso no SINAM. Né? Se o método que o laboratório privado ou o laboratório municipal que usa apenas o imunocromatográfico, que é o teste rápido, para o grupo C e grupo D, deve ser coletada a amostra e encaminhado para o LACEN, mesmo que seja laboratório privado. É uma doença de notificação compulsória de interesse público. Então, mesmo que seja laboratório privado, mesmo que seja hospital privado, caso o laboratório de vocês não faça o exame imunissaio, encaminhe para a rede de laboratório do LACEN. Ledir comenta, né? Na nossa região, estamos sem reagente para sorologia nos laboratórios de referência. Estamos fazendo teste rápido e hemograma, e teste rápido COVID e sintomas respiratórios. É isso. Infelizmente, essa falta de reagente não é no Paraná, né? É no Brasil todo. Esses insumos, né, eles são importados. E você sabe a dificuldade que está em relação aos insumos que vêm da China, né? Os portos lá estão fechados. Então, nós estamos garantidos para os pacientes graves, né? Como a gente não precisa do laboratório específico para conduzir, né? É como você colocou lá, você está descartando o COVID, que é o teste que você tem, você está visualizando se está na fase grave ou não, através do hemograma, tá? Que não precisa ser para todo mundo, é do grupo B em diante, né? E questão para fechar a ficha depois do paciente grave, você pode encaminhar para o LACEN depois. Então, para a gente fechar aqui, então, como a Cida comentou, não se espera a confirmação do caso para notificar. Notifique em todo caso suspeito, porque vai desencadear ação de bloqueio para esse caso. Mas notifique com responsabilidade, porque todo caso notificado será investigado e vai ser feita ação de bloqueio, mesmo antes da finalização da investigação.
Então, se tudo que é febre notificar como dengue, vai chegar um momento que a equipe não vai dar conta. E aí, aquele caso que realmente era dengue vai passar, e aí que aparece epidemia nos municípios. Então, notifique, em todo caso, suspeito, mas com responsabilidade. Suspeitou de dengue, realize o estadiamento clínico. Em que estadiamento que esse paciente está? Suspeitou de dengue, não use anti-inflamatório para dor alguma. Né? Suspeitou de dengue, ao mesmo tempo, exercite o diagnóstico diferencial. Tá, se não for dengue, é o quê? Ou tem dengue com mais alguma coisa? Né? Então, lembrar que pode ter co-infecção. Né? E programe quando esse paciente retorna. O grupo A volta no primeiro dia sem febre, o grupo B volta no dia seguinte, se o hematócrito estiver normal, o grupo C não volta porque ele não vai. Ele vai ficar durante 48, 72 horas. Atenção especial para os pacientes com comorbidade, idoso, gestante. Infelizmente, é aqui que começa o óbito. Paciente com comorbidade idoso representa a maioria dos óbitos que nós estamos, infelizmente, estamos documentando. Esse paciente deve ser tratado de uma maneira especial. Principalmente idoso com insuficiência cardíaca, a hidratação é diferente, né? O manejo desse paciente é diferente. Para isso, eu sugiro que vocês abram lá o Manual de Manejo Clínico da Dengue, versão 2016. Lá no final, tem toda uma abordagem em relação a dengue em gestante, dengue em cardiopata, dengue em coronariopata, né? Dengue na insuficiência renal crônica. O manejo é um pouco diferenciado. Ainda bem que é uma minoria dos casos, né? A maioria são os que a gente abordou. Mas para esses pacientes diferenciados, a abordagem também é diferenciada. Sempre lembrar de sinal de alarme, achar o sinal de alarme, procure derrame cavitário, procure se tem um paciente tem uma disfunção hemorrágica espontânea, se não tiver, realize uma prova do laço dele, para ver se ele continua no grupo A ou se ele passou para o grupo B. O hemograma, procure o hematócrito dele, né? Lembrar que o hemograma não descarta a dengue. A plaquetopenia identifica o período de crítico da doença, o período de atividade da doença. Mas o que garante, o que demonstra a gravidade é o hematócrito. Né? Manter paciente em sinal de alarme durante 48 a 72 horas em livre de observação. A hidratação é por quilo de peso, 60 ml por quilo de peso nos pacientes ambulatoriais, 20 ml por quilo por hora no paciente que está com sinal de alarme, até ele compensar, e aí eu entro com hidratação oral de novo. E outra dica lá, paciente com infecção bacteriana, que evolui com sepsemia, ele costuma, às vezes, ter rebaixamento do nível de sensório. A dengue não, muitas vezes o paciente com dengue, se for apenas dengue, ele morre de forma lúcido, né? Então, não espere pela rebaixamento de consciência na dengue para caracterizá-lo como gravidade. E outra coisa importante, né, principalmente vocês da enfermagem, né, quando vocês estão monitorando o paciente com hipotensão, né, e está hidratando e o paciente melhorou, não esqueçam de avisar para o médico que a hipotensão foi corrigida, que o paciente estabilizou. Por quê? Eu tenho que diminuir ou interromper essa hidratação. Já tivemos no Paraná edema agudo de pulmão por causa de uma hidratação que não foi interrompida, principalmente em paciente idoso com insuficiência cardíaca. Então, o paciente com dengue tem que ser monitorado, tem que ser assistido, né? Porque esse paciente pode complicar se eu conduzir esse paciente de forma equivocada. Então, a maioria dos pacientes vão ter resposta protetora e vão para a cura. Infelizmente, 3 a 5% vão evoluir para uma forma grave. Isso é um mecanismo imunológico, infelizmente vai acontecer. E desses casos graves, 1% infelizmente vai a óbito. Porém, né, a nossa porcentagem de óbito está acima disso, né? Historicamente, nós temos mantido em torno de 3, 4% de letalidade. Por quê? Aí sim entra a questão do manejo inadequado, porque a dengue é um óbito evitável. Então, se houve um óbito por dengue, né, e não teve nenhum outro fator que esteja justificando isso, né, teve alguma falha ou no acolhimento desse paciente ou na conduta dele. Por isso que os municípios devem ter organizado sua porta de entrada. O paciente deve saber aonde deve se reportar. O serviço deve ter uma retaguarda de laboratório que forneça hemograma no mesmo dia. Então, aquele hemograma que entrega no dia seguinte, pior ainda se for daqui a 2, 3 dias, serve apenas para estudo retrospectivo. Se eu pedir um hemograma para dengue, se não for para pegar o resultado no mesmo dia, não tem por que fazer. Encaminhe esse paciente para outro serviço. Tá? O hemograma na dengue, ele tem que ser feito no mesmo resultado no mesmo dia. Por isso que nós não pedimos para todo mundo, porque não tem laboratório que dê conta desse fluxo grande. Mas no grupo B e grupo C, ele é mandatório. A Ivanete está colocando aqui, dá para explicar novamente com relação
com relação ao exame para descartar caso? Para descartar caso por laboratório, não é muito simples, porque, como a Cida comentou, existem exames falsos negativos. Então, se eu coleto o exame na data inoportuna, ele vai dar um falso negativo. Então, se eu peço sorologia antes do 6º dia, vai dar negativo, né? Então, eu devo reconsiderar isso aqui. Se eu peço RT-PCR ou NS1 por ELISA, depois do 6º dia, vai dar negativo, né? Eu tenho aquele paciente que pode estar no período de janela imunológica. O quê? Está baixando a fase de viremia, mas não subiu ainda o anticorpo em nível suficiente capaz de ser detectado pelo método de laboratório. Então, possivelmente, acontece lá no 3º, 4º dia, que é justamente a fase crítica da doença. Ele pode ter o NS1 negativo, RT-PCR negativo, IgM negativo, porque não tem uma titulação que consiga ser detectada no método ainda. Então, eu vou ter um exame falso negativo, mas é dengue, né? Então, positivou no método específico, confirmou, mas o negativo ele não descarta. Por isso que a gente não espera, na conduta da dengue, a gente não espera resultado do laboratório, tá? A gente conduz pela clínica. Se é em termos de vigilância, né, se o laboratório deu negativo, mas ele tem uma clínica forte, sugestiva para dengue, e eu não encontrei outra patologia que justificasse o caso, e é um município onde está ocorrendo epidemia de dengue, não precisa de laboratório, eu fecho, confirmo por critério clínico epidemiológico. É um município que não está ocorrendo epidemia de dengue, ou seja, não tem transmissão sustentada de dengue, eu devo procurar outras patologias que justifiquem aquele quadro febril. Então, o critério clínico epidemiológico eu uso nas regiões onde está ocorrendo transmissão de dengue, né? E eu não preciso do laboratório para fechar como confirmação. Eu posso confirmar por critério clínico epidemiológico. Eu acho que também ela questiona também com relação ao método, né? É importante, Ivanete, verificar qual foi o método do exame, né? Então, assim, enzima imunoensaio é o método ELISA, né? E o imunocromatográfico é o que a gente chama de teste rápido. Então, sempre que o método for, né, imunocromatográfico, o critério de confirmação ou descarte será o clínico epidemiológico, né? Então, ELISA ou RT-PCR, né, ou NS1 por ELISA, a gente usa, né, ou confirmação ou descarte, critério laboratorial. Mas se o método for imunocromatografia, aí a gente vai sempre utilizar o critério clínico epidemiológico. Não sei se responder essa pergunta, se respondemos a sua pergunta. Acho que seria isso, então. Acho que a gente vai abrir para perguntas agora. Se tiver algum questionamento, a gente está à disposição. A gente só também gostaria de reforçar a questão da dengue, né? A dengue clássica, né? A gente sabe que seria o maior número de casos, né? Então, a gente pede para que, assim, principalmente esses pacientes que foram atendidos em UBS, né? Que seja feito também a questão da educação em saúde para evitar novos casos, né? Então, a gente solicita que, durante a condução desse primeiro atendimento, que até informe, né, a população a questão da remoção de criadouros, né? A gente julga que é muito importante que a gente consiga controlar, né, para que não se transforme numa epidemia, que a gente tenha o controle vetorial, né? Então, assim, a maior parte dos criadouros, eles estão nos domicílios, né? Então, é importante que se faça, né, o controle vetorial adequado para que a gente evite, né, uma disseminação e uma epidemia da doença. Né? Se a gente conseguir fazer isso, essa é uma doença que ela é complexa, né? Então, o que a gente puder fazer para evitar que ela ocorra, né, irá nos ajudar, né, ajudar toda a população. Cida, eu queria fazer uma contribuição também. Tá bom, eu só queria pontuar uma situação em relação à busca ativa dos casos, né? Porque às vezes esses usuários, eles procuram a unidade de pronto atendimento, até por uma característica mesmo da doença, né? Questão aguda, às vezes o posto está fechado, a unidade de saúde está fechada, procura o hospital de pequeno porte ou a UPA do município.
E é importante que os estadiados como o doutor Enéas explicou, a dengue é uma doença dinâmica, ela precisa ser reestadiada, ela não é estática, então pode ser que ele seja estadiado como A lá na UPA, mas se ele não for monitorado, ele pode evoluir para B, para C, né? Então, liberou da UPA ou do hospital de pequeno porte, né? O A, isso eu estou falando do A, porque o B, como o doutor Enéas deixou bem claro, ele precisa ficar em observação e precisa de um exame de hemograma em tempo oportuno. Ele vai receber o cartão de acompanhamento da dengue e precisa pensar, além da estratégia de falar para o usuário que ele tem que procurar a unidade, pensar em estratégias de comunicação. Então, da UPA, conversar com a unidade de saúde, talvez uma planilha compartilhada, algo assim. Da mesma forma como aconteceu com a Covid, o monitoramento dos casos, para não agravamento, é pensar em estratégia também para monitoramento desses casos estadiados A, né, para que eles não agravem. Ou, se agravarem, a gente conseguir captar eles em tempo oportuno que seja capaz de reverter o quadro, né. Outra situação também, aqui eu vi na lista de presença que tem alguns hospitais presentes, tem bastante equipe da vigilância dos municípios, a importância de fazer a busca dos casos internados graves, C e D, né? Na época da Covid, a gente usa a experiência porque teve coisas que, assim, até pela emergência da situação foram implantadas e que são importantes de permanecer, como um boletim diário dos casos internados, né? Combinar com os hospitais, internou um caso suspeito de dengue, comunicar a vigilância do município. Isso é algo muito importante, porque a gente tem observado, inclusive na análise dos óbitos, que estão chegando casos de óbitos suspeitos, que já na internação eram suspeitos de dengue, mas não tem notificação, não tem coleta, né, do PCR, e daí como é que a gente vai dizer que é um óbito por dengue se não tem exame específico, né? Já é um desafio maior. Então, assim, isso é importante também pensar em estratégias de comunicação com os serviços, tá? Obrigada, Jéssica. Mas esses hotéis têm papel toalha? Sim. Como vocês estão fazendo com água para os pacientes? Eu gostaria de fazer alguma contribuição, fazer algum questionamento? Foi perguntado aqui se o material vai estar disponível, tá? Então, os municípios podem entrar em contato com a regionais de saúde, tá? A regionais de saúde tem lá uma pasta compartilhada. A regionais sabe o que é isso. Tem uma pasta compartilhada e essa apresentação está salva, não apenas com dengue, também tem lá zika, chikungunya, junto no link onde fica o boletim epidemiológico. Então, na pasta compartilhada, na mesma pasta onde está o boletim epidemiológico lá, tá? Essa apresentação está presente lá. Vocês podem editar, mexer, fazer da forma que quiser, porque é importante que vocês sejam multiplicadores dessas informações aí. Bom dia, meu nome é Carmen, sou coordenadora da Vigilância Sanitária da 8ª Regional de Saúde, né? Apesar de ser da sanitária, a gente vem acompanhando todo esse processo, porque, como foi falado, a gente depende muito do trabalho da epidemiologia, né? Por conta do pessoal da ambiental poder realizar os bloqueios. E uma fala, assim, que eu achei bem interessante, quando a Jéssica colocou a questão da busca ativa, né? E a realização das notificações. A gente tem observado que ainda existe uma resistência por parte de alguns municípios em você confirmar como critério clínico epidemiológico, né? Ainda tem usado teste rápido, né? Tem esperado o resultado laboratorial, né, em relação à confirmação do caso de dengue. E a gente também tem observado situações em que, assim, tem profissionais que suspeitam e não iniciam o manejo nesse momento, né, como tem sido colocado, o que é bastante importante. E também aproveitar a oportunidade, em nome da direção da 8ª Regional, agradecer ao doutor Enéas, as meninas, né, sempre muito de pronto atendendo as nossas necessidades, e são maravilhosos, né? Vocês estão de parabéns, né?
sempre muito objetivos, muito claros nas falas de vocês, e isso para nós tem uma importância, e principalmente para os pacientes, né, que são atendidos, eu acredito, né, que em todas as unidades, em todos os hospitais, eu acho que vai fazer a diferença. Era isso, obrigada. A Carmen falou duas coisas importantes aí, tá? Então, uma, assim, se o município optar por usar o teste rápido, não tem problema, mas o encerramento é por critério clínico epidemiológico, mesmo usando o teste rápido, tá? Então, se for imunocromatográfico, o encerramento do sinal é por critério clínico epidemiológico, não transforma em laboratório. O laboratório são os métodos ELISA que nós comentamos lá. E outra coisa que a Carmen comentou, o mecanismo do óbito começa no manejo inadequado. Então, se eu não faço estadiamento clínico, não acompanho o problematócrito do paciente, ali começa o óbito na dengue. Por isso que nós dizemos, que o Ministério da Saúde diz que o óbito da dengue é evitável. Então, a Carmen comentou duas coisas muito importantes ali. Ciana questiona, para o grupo A, atendido em unidade de saúde, a frequência de coleta do hemograma, se o médico julgar necessário, seria no primeiro atendimento e no retorno no primeiro dia sem febre? Grupo A? Vai depender da capacidade operacional do laboratório que atende o seu município ou a sua unidade de saúde, né? Num município top de linha, numa unidade de saúde, que onde tudo funciona redondinho, eu tenho tudo acessível, tá? Eu pode pedir o hemograma ou hematócrito no primeiro atendimento e peço uma reavaliação no retorno desse paciente. Na prática, não é assim que acontece. Por quê? Porque a gente não tem um laboratório, não tem um município que tenha uma estrutura que consiga atender uma epidemia de dengue. Então, no grupo a princípio, eu não peço hemograma para ele. Não precisa pedir, a não ser que eu esteja pensando em outra doença. Mas o importante é que o paciente seja estadiado, hidratado conforme o quilo de peso, e ele retorne no primeiro dia sem febre. Por isso que a unidade básica deve ter uma margenzinha lá para retorno desse paciente que eu não sei.